Olá, pessoas. Sou Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi, gente. Meu nome é Fernanda Maísa e o nosso propósito é inspirar encontros e impulsionar histórias. O SBNB foi criado para contar histórias, compartilhar histórias de pessoas simples, mas não básicas. Histórias que inspiram, histórias que conectam. E a gente gostaria de agradecer demais nossos familiares, nossos amigos, nossos parceiros, e em especial hoje aqui a Paula, nossa Camera Girl. Obrigado, Paula. Também nosso parceiraço Ricardo Rames, Ricardo Rames, Caribou Filmes, Ricardo, que além de podcasts, filmes, vídeos, lives, drone, foto e tudo mais, traga sua marca aí para evoluir com o Ricardo. Isso aí, obrigadão demais, Ricardo. Com emoção. Isso aí. Muito bom. E então, gente, sigam o @sbnb.com.br nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube. Dá o seu like, dá o joinha, manda pro coleguinha, se inscreva no nosso canal e ajude esse projeto a evoluir cada vez mais para que a gente possa trazer muitos empreendedores para essa mesa aqui para compartilhar as histórias e para inspirar outras pessoas também neste mundo do empreendedorismo. E hoje aqui com a gente tem um baita de um empreendedor que empreende desde os 9 anos, né? Não faz muito tempo, mas ele empreende desde os 9 anos de idade. E hoje ele empreende através de um propósito que vocês vão conhecer, uma causa. Então, é empreender de propósito. E o Gel tem uma história, falei o nome, o Gel tem uma história de pura inspiração, tem uma família por trás para lá de inspiradora e empreende hoje no mundo da bike elétrica, né? E aí vocês vão entender um pouco mais sobre a causa desse projeto e desse empreendedorismo de propósito. Então, o Joel, da Voi, né? E também da JK Bike e tantas outras startups que a gente vai conversar aqui um pouco. Joel, seja bem-vindo a mais um episódio do SBNB. Obrigado por estar aqui e desprendendo o seu tempo para estar conversando com a gente. Obrigada. Valeu, eu que agradeço, né? Alan, a gente conhece de longa data, você também, seu pai, como falamos antes, né? E o nosso jovem ali que está deixando a gente bonito aqui. Bota o filtro, né? Ricardão. É isso aí, Gel. Cara, obrigado demais mesmo por estar aí com a gente. Tem muita história pra gente contar aí. Tem. Vamos começar aí, então. De onde vem o Joel? Onde é que nasceu? Como é que começou esse empreendedorismo com 9 anos? Aí agora tô curioso também. E como é que foi toda essa jornada aí? Show. Bom, eu sou casado, né, com a Vanessa, pai do Yuri e também da Eloá, que vai nascer. Olha. Parabéns. Tá aí com o 7º mês. E 21 anos casado já, junto, né? Casado 20. Família simples, humilde. Meu pai é caminhoneiro. Minha mãe sempre trabalhou fora para contribuir com a família. E eu tinha uma dificuldade de estudar, né? E eu, depois de um tempo, eu descobri por quê. E durante essa jornada, né, eu digo que eu fui o que mais estudou na minha família. 12 anos eu completei a 5ª série. Não foi tanto assim, mas eu tinha muita dificuldade. E eu tinha um desejo de seguir o caminho do meu pai. Meu pai é caminhoneiro até hoje, né? E aquilo para mim era a inspiração, eu queria ser caminhoneiro. Então, comecei vendendo picolé com 9 anos de idade, no bairro que eu nasci, na Barragem, que eu tenho muito orgulho daquela cidade, daquele bairro, né? Daquela região lá. Estou conectado até hoje, tenho amigos lá. E foi o meu começo, né? Depois eu fui vender melancias, mas antes da melancia, eu lembro que para vender picolé, tu tinhas que ter uma habilidade para vender bastante picolé ao ponto de ganhar um carrinho, né? Senão tu começava com uma caixinha de isopor. E tinha a Sufabril na época, que hoje é de uma empresa, né? De um amigo nosso. Tinha o Senai também, que tinha um movimento grande. Eu disse, pô, é ali que eu vou vender. Mas chegava lá e dizia, tu troca um picolé por um passe. Eu digo, puxa, vou fazer conta, né? Quanto que é o passe? 50 centavos. Pô, o picolé era 30. Liguei pro patrão, fui lá no orelhão, botei a ficha. E ele disse, cara, todo ele que entra aqui fala a mesma coisa.
Meu negócio é dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Não troco picolé por um passe. Aí eu disse, mãe, quanto que custa o passe? 50 centavos. Se eu vender pra mãe por 40, mãe compra? Aham. Então tá, eu troco um picolé por um passe. Rapidinho eu fui o cara que mais vendeu picolé. Nossa. Uhum. Porque eles iam de a pé, de carona, de bicicleta. E aí sobrava o passe pra chupar picolé. Então, já tinha visão, já sabia fazer conta, né? Mas tinha dificuldade em outras áreas. E assim a gente é, né? Uhum. Depois meus tios plantavam melancia, mas também não tinha essa habilidade de vender, né? E isso é comum nas empresas. Quem produz muitas vezes não tem o acesso a todos os canais que a gente tem hoje. Eu disse, tio, carrega esse trator aí, me deixa aí. E aí carregou o trator de melancia, eu fui. De menor. Mas aí tinha um outro tio um pouco mais velho que eu, ia junto por um pedaço e ajudava, né? E a gente vendeu muita melancia. Ao ponto de depois começar a mudar a matemática. Pô, tá ganhando mais que eu. Ah, Não foi bem assim, mas por aí. Daí 2 tios, 3 tios, né? Uma jornada bem legal também. Aprendi muito com esses tios, tenho orgulho de ter convivido com eles, porque me ensinaram muito também, né? A lavoura, a roça, a nossa região é forte nisso, então ensina muito. E eu disse, pô, então eu não vou mais vender de trator, então se esse é o problema, eu vou montar uma barraca lá na BR-470, ali no Jardim Alexandro, né? uhum. E comecei a vender melancia ali. Leva lá pra mim que eu vou vender lá. E um dia aconteceu um episódio que um cara chegou e disse, cara, quanto que é essa melancia? Eu disse, é R$7. Tu faz 2 por 14? Não posso. Melancia do meu tio. Tu vê, tinha a noção de matemática, mas na hora, né, uma empolgação e tal, não fiz a conta. Que Mas, era na a verdade, mesma aquele coisa. cara, eu já contei essa história em outros momentos, mas esse cara um Fiat Tempra, Uhum. ele disse, então eu vou levar 10 melancia. Carreguei, ele entrou no carro para pegar o dinheiro e vazou. Me deu um golpe. Nossa. E aquilo que parecia ser bom, começou a parecer risco, né? Que antes eu não tinha calculado. Então, cada oportunidade que eu tenho como essa, vai saindo um pedacinho que vai vindo na memória e tal. E esse foi um dos episódios, né? Mas tudo bem, então, a partir daquele momento, eu comecei a tomar mais cuidado e tal, olhar mais, fazer mais conta, que a gente sempre aprende pela dor ou por dados, né? Por estatística e tudo mais. Com 14 anos eu fui fichado para construir o pavilhão da King Fest na barragem. Olha. Servente de pedreiro. Foi muito legal. Ali eu tive já uma oportunidade, mas durou 3 dias. Eu era muito brincalhão, cara. Tombei um carrinho de concreto Cimento. no pé do mestre de obra. Eita. E aí fui demitido, né? Mas, enfim, depois eu fui trabalhar na Transportes Mirim, uma transportadora muito boa aqui da cidade também. E lá eu achava que eu sairia dirigindo um caminhão. Uhum. Porque tinha tudo a ver, era meu sonho, né? Uhum. Mas depois de um tempo algo deu errado e tudo mais. Eu fui trabalhar numa outra empresa que prestava serviço de documento, né? Entregava documento para os bancos, para os correios, fazia entregas. E eu dizia, cara, me dá essa chance. Eu consigo fazer de bike. Ele disse, como, cara? Nós temos 16 motos. Como é que tu vai fazer de bike? Eu digo, não, eu sei. Eu vou até na minha casa ao meio-dia, depois eu saio mais cedo e eu vou chegar lá e eu vou conseguir entregar. Só que eu acompanhava a jornada dos motoboy. Uhum. E eu sabia o que eles faziam depois das 4 horas da tarde. E aí um dia um desses caras se machucou e ele me disse, então vem cá fazer um teste. Ó, lado direito da rua é par, lado esquerdo é ímpar. Tá aqui o itinerário, tu tem que entregar. 4 horas da tarde eu cheguei de bicicletinha suado, tudo entregue. Não pode. Eu disse, até o que não precisava de assinatura eu tenho. E aí deu muito certo. Em 2 anos nós tínhamos 29 bicicletas e nenhuma moto. Nossa. E olha como faz sentido, né, cara? As coisas acontecem, né? Lá atrás tu já tava com esse viés da bike. Com 17 anos eu virei gerente administrativo daquela empresa. Fui emancipado. Tinha um diplomata, já 6 cilindros. Ó. Cara, era sempre independente, né? Uhum. E até um certo ponto, eu acredito que isso pro meu pai e pra minha mãe era um ponto ruim. Porque eu nunca dependi. Sempre fui autônomo, liberdade, né? Tanto que as nossas empresas têm muito a ver com isso, com a liberdade, né? E, enfim, depois eu fui fazer a carteira para motorista de caminhão e eu comecei a viajar. Eu levei azar ainda, veio a primeira lei da carteira nova, tinha que pegar a provisória. Eu fui a primeira turma a pegar a provisória. Mas eu já tinha me demitido da empresa e tal. Mas mesmo assim vendi aquele carro, dei aquele carro para aprender a dirigir. Meu pai não queria que eu aprendesse. Depois eu entendi por quê. Que é uma vida realmente, né? Quem tem um parente caminhoneiro
sabe de fato o que ele vive na estrada, o quanto de humilhação ele tem, mas também o quanto essa profissão ensina, que de fato foi a minha escola, porque depois eu passei a viajar e 9 anos eu empreendi dirigindo caminhão, depois comprei caminhão, depois comecei a comprar verdura, enfim, né? Eu tive acesso a notas fiscais, né? Olhar Sim. o preço de custo da matéria-prima, entender o processo de transformação, ver o produto acabado. Cara, isso é magnífico. Logística. Isso é uma dica, porque às vezes, né? Quantos milhões de caminhoneiros tem no Brasil que acha que o papel dele é embarcar no caminhão e dirigir? É. Entende? Não é só isso. Porque tu tem acesso, muitas vezes, a um processo de indústria, até mesmo um segredo de indústria, que um engenheiro não tem, que ninguém tem. Porque tu tá lá dentro para descarregar um caminhão numa área que é restrita. E eu muito ligado desde cedo, né? Olhando missão, visão, valores, né? Aprendendo sobre cultura. Olha só quantos estados, né? Eu cruzei nesse Brasil inteiro. E isso me trouxe conhecimento que a escola, de fato, não ensina, né? Então, isso eu tenho muito orgulho. Dessa profissão que eu vivi, né? Trouxe para mim o caminho para me chegar onde eu estou hoje. E a gente vai seguir. E eu digo, da onde que surgiu a bicicleta? Que veio do caminhão, né? Trânsito, congestionamento, pessoas brigando, buzinando. São Paulo, horas, né? Não tinha naviário. 4 horas para cruzar uma marginal para ir para o Rio de Janeiro. E tudo carga de horário, né? Tem horário para entregar na indústria. Sim. Hoje ainda é, né? Eles fazem muitas vezes o teu caminhão de depósito. Transportava coco, comprava lá, vinha, o cara dizia, não, chega aqui, descarrega. Chegava lá, não. Eles vendem em cima do teu caminhão e tu vai ver quem é o dono da carga. Cara, é um Zé que tinha um dinheirinho lá e disse, eu vou arriscar também. O vizinho tá comprando coco e vendendo coco aqui, eu vou fazer mesmo. Ele contrata você, você vai. Chega lá no Ceasa ou então no Mercado Municipal de São Paulo. Eles vendem aquilo em cima do teu caminhão e tu não tem o que fazer. Porque daí tu tá numa região que tu já não conhece ninguém. Existe um risco, né? E tu vai bater de frente com um cara desse? Então, tem muita coisa legal aí. Rio de Janeiro também. Só que eu acho que tem um caminho, né? Que a maior parte entende em algum momento da vida. Eu acho que todo mundo entende. Que é a presença, né? A presença de algo maior. Porque tu sente se tu deve ir ou não. Essa semana até eu assisti um episódio do Flávio Augusto. Ele falou assim, ó. O segredo do sucesso é ir contra a sua intuição. Isso me chamou a atenção e me martelou na cabeça. Eu fui buscar conhecimento sobre isso. Porque eu sou um cara que fui muito com a intuição. Eu ajo muito pela intuição. Eu entendo que a intuição é o instinto da gente. É aquilo que, putz, vem lá do lado espiritual, né? E depois eu comecei a fazer análise e de fato faz sentido. Porque se a gente está acostumado a agir pela intuição, a gente se limita. A gente não dá a oportunidade de uma outra pessoa trazer o conhecimento para nós que a gente não tem, por estar indo pela intuição, né? Então, Faz aquilo sentido. que parecia ser espiritual para mim, né? Que, tá dentro de mim, né? É um dom. Cara, não faz sentido mesmo, sabe? E tu... Talvez faça em alguns momentos, mas a gente tem que Isso. pensar, refletir, para saber se de fato... Saber quando utilizar a intuição, né? Acho que ela tá ali por algum motivo, né? Mas não deixar se guiar só apenas por ela, né? Sim. A gente tem que estar aberto, realmente, como tu falou, aberto para outras coisas, mas em algum momento a gente tem o nosso feelingzinho, né? Tem. Que eu acredito que alguns marcos da tua vida, foi feito por feelings, né? Meu, vou investir aqui na bike elétrica. Foi provavelmente um feeling, ou alguma coisa que tu sentiu naquele momento que era o teu chamado, que era o teu propósito, né? Sim. Sobre isso, depois eu busquei o conhecimento para entender, né? E ainda não tenho uma razão. Mas tem um cara que diz que tem um instinto. Isso é espírito. O teu instinto. A intuição é a alma. E o resto é o corpo. Que foi feito para produzir, para trabalhar, para fazer, né? E isso faz sentido, né? Então, a gente vai evoluindo. Eu tenho 40 anos hoje. E a gente vai ficando maduro, né? Vai entendendo algumas partes da vida que, para mim, no primeiro momento, nós somos espertos. Sabemos tudo, bons de conversa, sabe? É rápido, mas dura pouco. Na verdade, tem gente que morre nessa situação. Mas chega um momento que a gente precisa ser inteligente. Então, quando uma mãe diz, esse aqui é esperto, eu digo, mãe, começa a dizer que ele é inteligente. Porque é a segunda fase.
É onde tu começa a ter mais consciência, tu começa a tomar decisão por base de dados, fatos, estatísticas, né? E por fim, tu tem que chegar no nível de sabedoria, que é onde tu não precisa falar. Aquilo que tu construiu, que tu fez, que tu executou ao longo da vida, te trouxe, né? A sabedoria. E te sustenta e inspira, né? Inspira. E transforma, né? Indo nessa de de contra-intuição, é muito... na área da sabedoria, saber o que tu não sabe tudo, né? Desaprender e reaprender, né? É muito difícil, porque muitas vezes tu é o dono da verdade. E às vezes a tua intuição é porque... Não é intuição, é porque, sempre foi assim, vai ser assim, né? Então, tu tem que ter muita sabedoria, às vezes demonstrar vulnerabilidades, né? Teus gaps e dizer, cara, talvez até hoje era assim. Acho que daqui pra frente, vamos validar, vamos testar pequeno e dando certo, vamos acelerar, né? Não precisa virar uma chave e transformar da água pro vinho. Mas eu acho que vale esse passo de contra a intuição para validar algo que de repente vai mudar ou tá mudando e a gente não vai perceber se não nos permitir isso, né? Estar aberto, né? Perfeito. Muito interessante. Até para validar se às vezes, a minha intuição, não, tava certa da minha intuição, não, tava errado. Exato. Né? Tem que, tirar a prova de fogo, né? Até porque quando tu é dono da verdade, tu tá sendo, nossa, bem, quase que ignorante, né? Porque ninguém é dono da verdade, né? Perfeito. Então... E o legal é que quando a gente vai evoluindo, né? Porque, pode ver, o conhecimento é assim. Uma vez que tu evoluiu, que tu aprendeu algo a mais, tu pode voltar para trás. Então, quando a gente chega nesse nível de entender essas 3 etapas, a gente pode ser esperto em alguns momentos. Com aqueles que agem com esperteza com a gente, né? Agora, se tu ficar só na esperteza, tu nunca vai saber o que é estar num nível de inteligência, de maturidade, entende? E assim, até chegar no nível da sabedoria, né? Eu posso ser sábio, mas, agora eu preciso ser esperto. Porque eu tenho que falar com essa pessoa da forma que ela tá falando comigo. Ela tá sendo esperta, ela precisa evoluir. Mas em algum momento eu preciso encaixar aqui o ponto para ela entender que não é por ali, né? E quem traz isso pra gente? Pessoas que viveram mais. Ah, sim. Né? Experiência. Eu respeito qualquer pessoa que tenha um dia a mais de vida que eu. Porque ela tem um dia a mais de experiência que eu. Não importa em qual área. Mas em alguma coisa ela é melhor que eu. É isso. Criou mais casca, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente sempre acha, né, que... Aí a gente acha que é o dono da verdade, né? Nossa, eu sei tudo. Agora que eu estudei, eu sou, né? Me formei, eu sou fodão. Me formei, né? Tal. E a gente tem essas verdades muito presentes, né? Quando a gente... E aí, em alguns momentos da vida, a gente acaba, tipo... não, né? Tiozão lá não sabe das coisas, né? Quem sabe agora das coisas hypadas sou eu aqui, não sei o quê. E, cara, isso é um erro que a gente comete muito quando a gente é jovem. Porque, cara... e depois, quando tu vai amadurecendo e vai envelhecendo, tu percebe que os quilômetros rodados importam muito. E eu tive um diretor na minha carreira que ele falou assim... Fê, tu tem muito a contribuir. Tu tem muito a contribuir. Tu é, né, uma menina... esperta, né? Mas tu precisa de quilômetros rodados. E eu fiquei muito puta. Eu falei, como assim? Só porque eu sou nova, não sei o quê, tal. E era super nova. Só que eu sou nova, não sou boa, tal. E hoje eu, ele tava muito certo. É só depois de alguns quilômetros rodados que tu consegue entender as coisas e a cada ano a gente... É isso aí, um dia já faz a diferença, com certeza. Faz. Ô, Joel, e lá dentro do caminhão passa muita coisa na cabeça e de repente tu travado no trânsito, viu um cara de bike passar pelo lado e, cara... Na verdade, um pouco antes, né, eu comecei a correr risco de vida. Porque quando tu entra no mundo do negócio mesmo, do empreendedorismo, que tu entende aquilo, tu fica
vendo oportunidade em tudo, né? Então, hoje é aqui, amanhã é ali, mas chega uma hora que tu tens uma limitação, né? Uhum. E aí a minha esposa começou a perceber, né, esse risco de vida, né? Porque o motorista de caminhão, ele sai daqui, né? A nossa região é muito forte do agronegócio e tal. Uhum. Ele chega a fazer 4 viagens por semana em São Paulo, na época de safra. Nossa. Então tu consegue imaginar quantos quilômetros dá e de volta e o que acontece só na 470, Sim. né? Que é o pior trecho de todos os lugares que eu viajei nesse mundo. Eu acho que essa é a nossa rodovia, Nossa. né? Então, Então é um cara de propriedade pra falar isso. É. Né? então essa situação acaba fazendo com que a gente precise de algum apoio, né? E às vezes esse apoio é um rebite. Eu tomei rebite. Acabei com o meu estômago. Chegou um momento que eu achei que eu tinha que ir pra droga, né? E esse é um caminho sem volta. Então eu resolvi começar a conversar, abrir o jogo, né? E a minha esposa disse, pô, mas nós temos que mudar, nós temos que pensar. E eu disse, não, então vamos criar uma meta. Se tu engravidar, eu paro. Não demorou muito. Então a gente viu que tinha uma conexão ali também, né? Mas infelizmente já perdeu o primeiro bebê e tal. Mas aí eu já tinha botado o caminhão pra vender. E eu fui falar com o meu tio, né? Na verdade ele veio falar comigo quando eu tinha vendido esse caminhão já. Ele disse, olha, hoje ele já é falecido, mas ele disse, eu tô com os caminhões parados, eu tenho que fazer umas viagens com ele e tal no Nordeste, ele só puxava no Nordeste. Ele disse, faz uma viagem com o meu caminhão, experimenta o Nordeste. Eu não conhecia o Nordeste. Tu vai ver que é uma experiência diferente, não é essa correria que tu faz aí com verdura pra cima e pra baixo, né? Eu disse, então vou. Era pra ficar 20 dias, a primeira viagem, fiquei 55 dias fora de casa. Aquilo pra mim era ruim, Certo. porque eu sempre fui acelerado, né? Hoje eu tento controlar e ser mais lento e tal, no sentido de agir, mas não no sentido de estratégia, né? A gente começa a usar a cabeça de outra forma. Antes eu usava muito o corpo, ação, atitude. E Eu sempre falo, sair do mão de obra pra mente de obra. mente de obra. Perfeita colocação, né? Perfeita. Nunca tinha ouvido essa colocação. E aí, poxa, nós ficamos 16 dias no pátio de uma empresa para descarregar. Nossa Parados. Senhora. 16 dias pra 16 dias. descarregar. E não podia nem usar o banheiro da empresa. Sabe o que que é? Essa é a vida do caminhoneiro. Nossa, cara. Entende? Ainda existe isso. Porque às vezes quebra uma balança, ou às vezes 3 caminhoneiros vão lá e fecham a balança e dizem ninguém mais entra, ninguém sai, porque ele já estava lá 20 dias às vezes. E aí chama o sindicato e tudo mais. Nossa. Então naquela viagem eu disse, Deus, me diga o que eu devo fazer, porque eu não quero mais isso aqui. Eu não quero. Eu prefiro então voltar pra correria, né? Porque eu sei que eu vou em São Paulo e volto em 24 horas. Agora 50 dias fora de casa também é demais, né? E na volta, cara, nunca me esqueço, a gente tava passando uma marginal, indo pra Belo Horizonte. E aí eu disse, pô, será que nós vamos perder mais 4 horas aqui nesse trânsito? Eu comecei a olhar os carros, olhar as pessoas, e buzinando, e fumando, e sabe aquela vida cruel que São Paulo vive, né? De repente eu disse, poxa, será que os políticos vão olhar pra cidade pela ótica de quem vive, de fato, quem tem vida? Né? Essa sociedade que passa 4 horas dentro de um carro. E aí passou um senhor de bicicleta, cara, numa beirada assim, e foi embora. Eu disse, olha a liberdade, quem tem liberdade aqui? Aquele cara tem liberdade. E aí naquele momento me deu um estalo, cara. Eu disse, putz, foi o day one. A bicicleta não por gosto nem por cultura, mas por necessidade. Ela será um modal de transporte mais utilizado também no Brasil como é em outros países. E olha só, estava um pouco além do tempo, né? Isso foi em 2007. E aí eu disse, pô, cheguei em casa, disse, eu quero investir no mercado de bicicleta. Aí fui fazer uma pesquisa se eu entrava no atacado, no varejo, o que eu ia fazer. E aí eu conversei com uma pessoa que eu admiro muito e respeito, o seu Reinaldo Ripsch, que hoje representa uma empresa grande da nossa cidade também, com pedais, cilindro e tudo mais. Ele falou, cara, vai pro atacado. Vai pro atacado. Que aí tu cresce. O varejo é limitado, uma loja limitada. E aí eu comprei um caminhãozinho pequeno, fiz as prateleiras no serrote e comecei a vender peça de bicicleta pronta entrega. E o primeiro cliente disse, primeiro que eu paguei aluguel num galpãozinho pequeno, que quando eu carreguei o caminhão ficou vazio. Eu disse, sou ferrado. Cara. Estoque cabia no caminhão. Não podia dar errado, Alain. Não podia dar errado. Porque eu investi o que eu não tinha até. Um pouco além. E aí o primeiro cliente disse, cara, tá ferrado. Ainda mais com esses preços.
Hoje eu atendo mais fornecedor do que cliente aqui. Nós estamos no interior. Não tem problema, eu quero vender a falta. Tu vai comprar aquilo que tu tem giro das grandes distribuidoras. Mas vai chegar um momento que eu chegar aqui, tu vai comprar 10 câmaras de ar. Eu sei que tu compra 100, 200. Cara, tu vai vender lá pro interior. E eu tinha comprado no Rio Grande do Sul assim que entrou a substituição tributária. Era recente, 33%. A câmara de ar que eu paguei R$4,20, eles vendiam aqui a R$3,90. Nossa. Então eu tinha que me reinventar, porque além dessa situação de não ter know-how sobre custo e tudo mais, eu não tinha conhecimento técnico. Porque a gente olha para bicicleta, todo mundo conhece uma bicicleta. Mas quando tu vai para as partes técnicas, tu começa a entender que tem uma infinidade de modelo de pneu e marcas. E não só pneu, câmara, aro, raio, Quadro. marcas, cores, Guidão. tamanho. Leveza, É muito amplo. performance, né? É muito amplo. E aí, eu disse, passou uma semana, 2, vendendo 80, 90 reais cada lojinha, né? Eu disse, eu vou pro interior, que aquele cara me disse a primeira vez. É lá que eu vou vender. Daí eu parei numa cidade vizinha nossa, Salete. E fui pra lá. Eu olhei, onde é que eu posso vender peça de bicicleta aqui? De repente, 1h da tarde, cara, Agro-Saletense. Isso é aqui mesmo. Por coincidência, semana passada eu encontrei o cara que me atendeu e motivou o patrão a comprar de mim. Olha. Olha quantos anos faz, cara. Virou um grande consultor de empresa. Esse menino era ativo. E aí o cara comprou R$4.700 de mim. E entre Entende, 80 pila em cada... Tu consegue entender, Alan? Às vezes, né? A gente falou um pouco antes de começar esse episódio sobre a gente olhar para onde todo mundo olha, né? Mas enxergar o que poucos estão enxergando. Isso é de João Kepler. Olhar para onde todo mundo olha e ver o que ninguém tá vendo. Então, passa na nossa frente toda hora. Mas a gente, na esperteza, às vezes, não percebe. Entende? Pô, mas o cara tá falando uma coisa. Vamos prestar atenção. Porque lá foi a minha chave, cara. Eu vendi mais de R$1 milhão no primeiro ano em agropecuárias, materiais de construção, aquelas vendinhas. Mas, claro, os caras são os mesmos, os clientes são os mesmos. Só que agora ele não precisa vir a Rio do Sul comprar. Ele vai ter ali aquilo que ele mesmo troca em casa. E o legal é que eu aprendi com esses caras também, porque eles também não sabiam a parte técnica. Eu consegui aumentar o valor do meu produto, porque eu sabia que uma agropecuária trabalha com uma margem muito apertada, porque vende quantidade, né? Sim. Vai vender um insumo para lavoura, é tudo quantidade. E é ali que eu acertei, entende? Mas desde o começo eu colava a etiqueta nossa com o nosso código, porque eu sabia que tinha muitos distribuidores e ia chegar um momento que alguém oferecesse esse produto lá para eles com valor menor que o meu, porque de fato eu não tinha condição de ter um preço justo, né? Tava começando, não tinha know-how. E até mesmo com uma questão de garantia. Então é um processo. Muitas vezes o empreendedor começa do jeito que ele acha que é certo. Do jeito que dá, né? Mas o controle, o processo, tu saber se aquilo de fato é teu, né? O quanto tempo aquilo tá na prateleira dele através do teu código. Isso eu tive sempre, sabe? Então, para facilitar a minha vida, porque eu comecei sozinho, né? Sim. Depois de um ano a Vanessa veio, depois de um ano eu contratei o primeiro colaborador. Mas o primeiro ano eu comprava, vendia, carregava o caminhão, colava etiqueta. Entregava, cobrava. Pra você ter uma ideia, venda pronta entrega, tinha que fazer uma nota de remessa manual. De tudo que tá no caminhão. Era 60 páginas escrita. Nossa. E valia pra uma semana. A Vanessa Nossa. tem um dedo grosso por isso. Coitada, Nossa, cara. Aí a gente foi na Receita Federal, pediu pra eles dar pelo menos 15 dias, eles carimbavam aquela nota. Sim. E depois nós implementamos o primeiro sistema de nota eletrônica para venda ambulante. Nós provamos para a Receita que já existia internet móvel. E, cara, foi muito legal, muito transformador, né? Só uma partezinha do que a necessidade faz. A necessidade faz a gente agir. Na primeira viagem que eu tinha nota eletrônica, o guarda me parou e me multou e me prendeu. Nossa. Até que eu consegui o cara de Blumenau, que autorizou tudo aquilo, que teve que ensinar ele que ele estava desatualizado e liberou o caminhão. Então, mas olha só quanta coisa, né, cara, que aconteceu aí. Nossa. Aí tu fala da vida do empreendedor, né? Tu acha que é... Não, vou sair desse ponto A e vou chegar no B, que tá aqui em cima numa linha reta. Só que não é uma linha reta nunca. Nunca. Não é. Nunca. Desde os teus 9 anos, o cara te roubou 10 melancia, cara. Entendeu? Verdade. Eu já vi tu falar, né? Se apaixone pela jornada. É isso, porque ela é de fato o que vai transformar. Se a gente se apaixonar por aquilo que é difícil, todo o resto fica fácil. Né? Se tu entender que aquilo vai existir na tua vida como parte, todo o resto fica fácil. Ou seja, tu se prepara, tu sabe que vai acontecer o imprevisto, né?
E isso que é legal. Tu não cria uma expectativa tão grande, né? Então vai acontecendo. Não, e tu sabe, e além disso, tu sabe que tu é sempre maior do que qualquer desafio. Sim. Sempre é maior. Tu vai dar um jeito. Mas é difícil, Alan. Mas é difícil. Com É certeza. difícil porque na teoria é simples. Mas na prática é difícil. Né? Às vezes, assim, um jovem, né? Ele desafia o pai e a mãe e fala, não, eu sou capaz. Uhum. Só que daí ele peitou. E aí, na fase da inteligência, é difícil ele voltar pro colo da mãe e admitir. Comigo aconteceu assim. Uhum. Eu só tinha que ir pra frente, eu não podia voltar pra trás. Porque eu fui esperto, cara. Entende? Uhum. Na teoria é fácil. Na teoria é fácil. Beleza, tu conseguiu tracionar no atacado, nas lojas de agro, né? Enfim. E quando que foi assim, pô, agora tá na hora de abrir uma loja? E como que eu vou abrir essa loja? E, enfim, de bike. Legal. Pra mim foi muito simples, né, cara? Eu passei na Ivo Silveira, eu vi que a Yamaha fechou, aquela loja bonita, estacionamento amplo, na sinaleira, de frente a um posto de combustível. Uhum. 4 mil de aluguel só. Há 10, 12 anos atrás. Loucura. A Vanessa é muito forte. Disse, amor, a gente vai abrir uma loja de varejo. Só que antes disso, Alan, eu comecei a monitorar a origem do nosso produto. Uhum. Made in China, made in China. Tudo era da China. E no mercado de bicicleta, a maior parte hoje do que a gente possa imaginar na bicicleta vem da China. Então, se esse é o caminho, vamos comprar passagem para a China. E eu achava que era que nem ir para o Paraguai. Olha só. Foi uma experiência. A primeira vez mesmo foi um grande desafio. Que coragem, hein? Teve uma vez que para vocês terem uma base, que fui sozinho, eu comprei a passagem por Dubai. Eu disse, se eu nunca tiver a oportunidade de conhecer Dubai, eu vou conhecer Dubai. Uhum. E aí, cara, foi um grande desafio. A gente espera que a nossa mala chega onde a gente para. Parou o avião, para a mala. Sim. E a minha mala não chegou. Uau. Eu fiquei procurando. Cadê minha mala? Cadê minha mala? Cadê minha mala? E eu perdi o voo pra China. A mala ia chegar na China só. Ah. Eu já tinha passado, mas não desembarcado, né? Eu tinha feito escala em Dubai. Uhum. Mas com algum cara junto, um acompanhante e tal. E essa vez E ali eu achava que a mala ia ficar ali. Eu fiquei bem louco, né? E não foi. E aí falar nem mandarim, nem árabe, nem inglês. E eu consegui da companhia Emirates, tudo pago por 3 dias até a mala voltar. Eu poder embarcar depois de novo. Mas depois de muito tempo, umas 6 horas, para achar uma pessoa que falava espanhol, nem era português, para conseguir conversar com a companhia e me gerar essa experiência em Dubai. Então, tinha comprado para 26 dias a passagem na China. Uhum. E depois eu consegui embarcar. E quando eu vi, eu estava numa roda de negócio com um cara da Caloi, Eduardo Musa, um grande empreendedor. Uhum. Os maiores, né? E eu mudo. Eu sempre digo que a pessoa que gosta de falar, quer ser um bom ouvinte, vai para a China sem falar inglês. Tu vai ser um bom ouvinte, tu vai aprender a escutar, porque tu não tem como abrir a boca em situação nenhuma lá. Né? Então foi muita experiência, né? Através da bicicleta eu conheci 21 países. Ela me proporcionou isso. Então é um ponto de reflexão para quem empreende. Às vezes a gente deixa de valorizar isso. Né? O que o empreendedorismo me trouxe de conhecimento ou de experiência que eu jamais teria trabalhando em CLT ou, né? Empreendendo numa micro-região, não entendendo o universo de fato, né? Que é o mundo que a gente vive. E lá na China eu vi a bicicleta elétrica como uma grande oportunidade para aquele ponto que eu tinha percebido no ponto inicial, né? Poxa, mobilidade, transporte, locomoção de pessoas e transporte de pequenas encomendas. Tu pode ver, o universo da bicicleta é tão amplo, mas é tão amplo, que a gente vamos só classificar aqui. É bike infantil, é bike de lazer, é bike de transporte, é bike de competições, é bike de esporte, é bike antiga, é bike seminova. E aí vem o quê? Cor, tamanho, marca. É infinito. Então eu entendi depois de um tempo que para quem quisesse realmente ser uma referência dentro desse mercado de bicicleta geral, a gente precisa ter uma loja de 5.000 metros quadrados para conseguir trabalhar com bicicleta.
E é uma grande oportunidade isso que eu tô falando. Porque ninguém é bom em nada. Se tu quer trabalhar com toda essa gama, tu não consegue ter, de fato, uma especialização, né? Porque é muito amplo, é muito amplo. E aí eu comecei a olhar transporte. Hoje, eu posso dizer, eu nunca saí do transporte. Porque o foco daquilo que eu trouxe da China, que é a bicicleta elétrica, a gente foi pioneiro, né? O foco era transporte, locomoção de pessoas e pequenas encomendas da última milha. É transporte. Eu nunca saí do transporte, tá em mim ainda. Entende? Mas estava na China e tu não tinha aberto a loja ainda. Não tinha. Aí eu comecei a olhar e lá eu trouxe as primeiras bicicletas elétricas. A gente foi pioneiro. Rio do Sul pode dizer isso. Nós fomos a primeira empresa a trazer bicicleta elétrica de fora. Errei. Medida fora do padrão, pneu diferente do que a gente tem aqui. Né? Tudo fora. E ainda tinha o problema de estrada. Não é a mesma estrada que a gente vive na Europa ou na Ásia. E aí eu comecei a fazer uma conta. Eu disse para minha esposa, vai em paralelo à bicicleta elétrica. Uma hora nós vamos acertar. Demorou quanto tempo, cara? 11 anos. 11 anos. Para que as pessoas começassem a entender isso por necessidade. Entende? Então, nesse meio tempo, eu disse, pô, vamos testar o varejo, né? Porque a bicicleta elétrica também tem a ver com varejo. Nós precisamos entender o consumidor. E aí eu vi essa loja lá. Eu disse, não, vai aqui mesmo. Vamos alugar essa loja, vamos assumir o compromisso. Eu já tinha trazido as bicicletas elétricas. Tinha Kegel Fest na cidade. Nós tínhamos uma S10, eu nunca me esqueço. Tipo, o povo gosta de bebida, churrasco. Vamos fazer um churrasco, vamos encher essa S10 aqui de cerveja. Vamos distribuir camisa, da mais simples que for, para essas pessoas usar a bicicletinha. Não sei se tu lembra, né? Era um desenho de um bonequinho voando assim na bicicleta. Ele segurando o guidão e ele voando, porque dava a impressão de liberdade. Liberdade de voar. E ali a gente botou umas 40 bicicletas elétricas circular, né, na Kegel Fest, e a gente teve um boom. Mas aí veio a cultura, né? E a falta de entendimento, a regulamentação. Vereadores queriam emplacar a bicicleta elétrica em 2009 para 2010. Nossa. Sabe, a gente passou por muita coisa. Regulamentação foi o maior gargalo, né? Porque a gente bateu de frente com uma indústria que é muito forte, automotiva, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que a gente tem que entender, de fato, os dados. Mas foi muito legal. Eu trouxe dados para o prefeito, para o vereador, e disse, cara, tu já imaginou se as agentes comunitárias de saúde tivessem uma bicicleta elétrica para ir trabalhar? Estamos no interior, tem uma propriedade longe da outra. E se fosse de bike elétrica seria mais rápido, levar o medicamento mais rápido. E a gente tem muito senhor de idade que não tem mais carteira, mas vai lá jogar um baralho com a nossa bicicleta. Então a gente conseguiu popularizar aqui, né? E ele falou, cara, eu não tinha essa visão. Então olha só, às vezes a pessoa bate de frente porque o campo de visão dela é limitado naquela região, ainda mais a nossa região. Então a gente precisa ter conhecimento, conseguir desenhar para as pessoas de forma assim, não invasiva, mas para que ela compreenda, né, através de exemplo. Poxa, Tem meu pai... empatia na hora de educar, né? Meu pai usaria uma bicicleta elétrica, minha avó usaria uma bicicleta elétrica. Em Ituporanga tinha as senhorinhas que faziam fila de triciclo elétrico para ir para os bailes. E que antes dependia de um filho que às vezes tinha um compromisso muito sério com a empresa. Ou com a escola do filho, né? E isso tudo foi se cultivando e a gente foi movimentando. E chegou um momento que a gente tinha 3.600 bicicletas rodando no Alto Vale. Uau. E a gente provou para a prefeitura que era interessante, foi montado um projeto, a gente colocou 30 bicicletas na prefeitura de Rio do Sul, ainda em 2010. E essas mesmas bicicletas, elas rodam até hoje na prefeitura de Rio do Sul. Nossa. E para te ver, o resultado é tão grande, tão impactante, que eles nem se lembram disso. Não lembram. Já mudou prefeito, mudou gestão, mudou tudo e as bikes estão ali. Em 2018, 80% das agentes comunitárias era a mesma. E tinha uma rotatividade gigante. E hoje elas não querem o modelo atual. Elas não querem falar em trocar aquela bicicleta. Elas não querem, elas se apegaram porque caminhar era difícil. Consegue entender, cara? E assim, um pega o ventinho no rosto, dá uma passeada, né? Entende? Já depreciou. Agiliza, né? Agiliza. É. E pensa, né? No calorzão, Nossa. né? Agilizar a tua ida daqui e ali. É importante. Enfim, depois a gente abriu a loja de varejo, começamos a entender o consumidor, começamos a fazer pesquisa, né? E a gente teve um sucesso muito grande. A gente cresceu de forma desordenada. Porque a fé, né? A vontade, a atitude
era muito maior do que todo o tipo de problema que pudesse surgir. Isso era a nossa característica. Só que chega uma hora que tu começa a refletir. Porque eu não tinha gestão, eu não sabia de gestão. Não conhecia, minha esposa sabia. Mas também o básico, né? Hoje ela admite também isso. É o básico, porque o financeiro de um negócio é um novo negócio dentro dele. Tu tem que saber o que tu faz com o dinheiro, que é o produto. Se está sobrando, investe. Compra à vista, negocia preço, né? Se está faltando, vai para o banco, negociar para o banco. Mas numa condição que tu tenha as condições de pagar. E nunca aceita a proposta que ele vai te oferecer na primeira vez. Porque tem muita margem. É o negócio deles. Entende? Então, empreender é isso. Eu sempre amei vendas. Eu sempre digo que só vendas cura tudo dentro de um negócio. Ricardo Jordão Magalhães. Vendas cura tudo. Porque, de fato, pode ter problema de gestão, pode ter problema de produto, pode ter problema de pessoas. Mas se tu não tiver o oxigênio, que é a venda, nada funciona. Então, para qualquer um empreendedor que tenha passado dificuldade ou esteja passando dificuldade, vai estudar vendas. Se não sabe, cara, contrata um cara que sabe. E não precisa saber tudo. Mas tu precisa entender que esse é o oxigênio de qualquer negócio. É aquilo que flui, de fato, todo o ecossistema, né? É o que puxa, a negociação. traciona. E outra, vendas, de novo, eu achava que era natureza. Não é natureza. Vendas é dado, estatística, matemática. Processo. Vendas é Eu processo. posso dizer que qualquer pessoa que nunca vendeu nada, se ela para na sinaleira e oferecer água, em 15 carros que passa, ela vende uma água. Por que não acontece isso com a maior parte das pessoas? Porque ela desiste no 5 não. No 6º não. Algumas vão até o 7º. E o processo de criação de um hábito na nossa vida é assim. A partir do momento... É uma montanha russa. A partir do momento que tu chegou no topo, que é a metade, ou um pouquinho mais da metade, começa a ficar leve. Porque não é só a subida. Entende? As pessoas desistem antes do processo. Tem um aprendizado. No 6º não, as pessoas dizem assim: eu não quero, mas por que tu estás vendendo água? Ou então ela começa a abordar a pessoa de forma diferente. E ela começa a aprender com o próprio processo que ela criou. É um movimento, ela não pode parar. O caminho é não desistir. Vai até... Não é quando vai dar certo, é até dar certo. E aí eu posso garantir que qualquer pessoa vai ter êxito. Vai ter. Seja no que for, né? Que ela for se propor a fazer, ela só pode desistir quando ela chegou no extremo. E eu trabalho ali. Eu sou um cara inconformado. Onde não existe mais possibilidade para a maior parte, pode contar que amanhã, se o dia, tá pronto. Muito legal. Muito bom. Então, teve advento aí, lançamento, Kegel Fest, muita bike rodando. E nesse momento já existia a marca Voe? Ou ela foi se construindo ao longo do tempo? E por que Voe? A JK Bike nasceu antes, né? Que também não tinha gestão sobre isso, não tinha entendimento. A maior parte dos empreendedores falha ali. E hoje, para nós, eu posso falar com toda a propriedade do mundo que o maior negócio nosso é a marca. Então, a gente botou Joel e Cazuza. Cazuza Vanessa é o nome da Vanessa, né? Da minha esposa. E JK, de Joel e Vanessa Bike. Pegou. É uma sequência até. O J e o K no alfabeto é uma sequência. Então, tem uma série de coisas que fez acontecer junto com a nossa proatividade. Mas não é uma marca para se aplicar numa bicicleta. De 2007 para 2011, nós testamos 40 modelos de bicicleta elétrica. Trouxemos da China. Foi, eu acho que a empresa que mais viveu experiências ruins. E aí chegou um momento que a gente passou a entender que a gente precisava, de fato, criar algo novo. Que fosse relacionado com a nossa geografia, com a nossa cultura, com nossas normas. E eu disse, poxa, vamos fabricar no Brasil uma bicicleta elétrica. Para mim era fácil, mas convenci a Vanessa, que tinha um valor alto para investir. E eu comecei a bater nas usinas que eu transportava a matéria-prima para eles quando tinha caminhão. Interior de São Paulo. Cara, não é assim, a gente não faz bicicleta, a gente faz perfil. Sabe quantos perfil tem nessa bicicleta aí? O que é um perfil? Isso aqui, ó. Pedacinho aqui é um perfil. Isso sai numa máquina em barra de 6 metros. Esse aqui é outro perfil. Esse é outro. Esse é outro. E cada perfil desse tem que ter uma necessidade de 3.000 quilos. 3 toneladas. Nossa. Em resumo, eu disse, poxa, não tem como. Eu voltei pra China. Fiz uma bicicleta lá.
Cheguei no Brasil e começaram a falar em certificação de Inmetro. Disse, como é que eu vou certificar um produto chinês? Voltei na usina. Disse, cara, vamos desenhar. Não dá. Ele me indicou um cliente dele, que comprava muito dele. Disse, esse cara tem lá um departamento de produção, de desenvolvimento que pode te ajudar. Aí fizemos a primeira bicicleta. Eu deixei eles produzir a minha ideia, mas cheguei lá, era um chupa-cabra. O homem tinha 71 anos. Ele fez com base na visão dele. Eu disse, vamos entender aqui, o senhor embarca nessa bicicleta que a gente já vai encerrar aqui o ponto, porque o senhor não vai conseguir embarcar. E ela é para atender também a melhor idade. Daí ele entendeu, ela era bonita, mas não servia para aquilo que a gente queria. Ela tinha que ter um acesso melhor, mobilidade. Aí fiquei triste, voltei, disse, eu vou ter que fazer na China. Mesmo que tem que certificar. Daí ele falou, não, eu vou me unir com a usina lá, nós vamos fazer isso aí. Só que tu vai ter que assumir um compromisso. Que ele começou a ver esse mercado. Tu vai pagar tanto e depois tu vai assumir um compromisso de 1 ano. Se tu não tirar tudo em 1 ano, nós vamos ser sócio. Tá bom. 90 mil por mês, cara. Nossa. Isso representava 15 a 20% do produto acabado. Então vamos fazer. Foi um grande desafio, mas a gente venceu. E aí faltava a marca. E aí eu disse, já vou certificar no Inmetro. Enquanto eles estão pensando, nós vamos... Já quero certificar. Bota peso aí que nós temos que ter uma bicicleta para carga. Hoje nós somos a única empresa que tem certificação de Inmetro para bicicleta elétrica no Brasil. O Inmetro ainda não exige. Mas é uma questão que envolve peso e velocidade, né? Então a gente está muito à frente. E é isso que tem feito a gente entrar em grandes players também. É um dos pontos, são vários. Mas quando a gente parou para pensar na marca, a gente foi desenhar a JK Bike novamente. E hoje, se vocês observarem a JK Bike, ela tem um significado que representa o que a gente falou no início. A liberdade. O beija-flor. Lembra? Trânsito, fluxo, guia. Deixa eu abrir o Instagram aqui da JK Bike. Aqui, ó. Ela é um beija-flor e se vocês olhar bem, é o J e o K. Né? Representado ali. Uma empresa da nossa região muito legal também. O Brunão. Ajudou a gente a desenvolver. Mas ela não se aplicava como marca de bicicleta. Ajudou muito porque a gente teve uma visibilidade representativa, né? Poxa, bicicleta é liberdade. Mental, física e financeira. Ela representa isso. Aí a gente começou a pensar na marca, aí eu disse, eu quero algo que me represente, né? A liberdade. Mas aí eu percebi que eu tinha abraçado uma causa, né? Fazer as pessoas olhar que existem outras formas de locomoção. Através da bicicleta elétrica. Então, ela tinha que ter alguma coisa relacionada a ir e vir. E voe significa caminho, através do Grazos, a Aline. Ela tinha um desenho muito estranho, né? Depois a gente foi. E hoje nós temos uma marca que ela é muito, assim, representativa, né? E o significado dela é caminho, na origem francesa. E foi na França que a bicicleta nasceu. Então, é um complemento, né? É uma história que não se acaba. E se vocês parar para analisar, nós temos o caminho para aquela agente comunitária de saúde ter uma facilidade melhor para ir e vir. Para agilizar o trabalho sem tanto esforço. E assim a tecnologia vem fazendo na nossa vida. Não adianta ser resistente. Ela veio para ajudar. Se a gente usar da forma correta, ela é o caminho. E o que a gente tem que ser na vida das pessoas? O que vocês estão sendo na minha vida? O caminho para comunicar isso, para inspirar as pessoas a serem melhores. Olha que legal, cara. Exatamente. Não é por causa da Voe, mas se todo mundo levantasse de manhã e dissesse assim, ó, hoje eu vou ser o caminho para alguém ser melhor. É isso. É verdade. Total. Muito bom. Até deu uma arrepiada aqui. Brilhou os olhos, né? Brilhou. Brilha. Isso me toca. Queima dentro de mim. Talvez não seja o meu propósito final. E eu nem sei qual é. Mas isso é parte. Ah, com certeza. A gente falava disso ontem até. Que se tu não tiver paixão pelo que tu faz, se tu não amar o que tu faz, tu não vai testar 40 modelos de bicicleta. Tu vai parar no 8º, talvez no 10º modelo da bike elétrica. Tu vai dizer, cara, isso aqui não vai funcionar. Não é pra mim. Brasil, isso aqui né? no Brasil não vai ter. Vou fazer outra coisa, né? Então, tem que ter muita paixão, muito amor, né? Pra não desistir, né? Pra não desistir. Nas arrebentações, né? Acho que... já eu trouxe o exemplo, né? Dos não, né?
15 nãos, aí é o último, tu vai ganhar o sim e vai fazer a primeira venda. Mas é isso, o empreendedor, se ele não ama o que ele decidiu fazer, se não Sim. tiver paixão, ele não consegue passar pela montanha-russa, ele não consegue passar pela arrebentação, ele não consegue passar por 40 modelos, ou ir para a China e ficar em silêncio, né? Ter toda essa dificuldade, vai para a China, vai para o Brasil, vai China, Brasil, e fica naquela... até conseguir desenvolver o produto. Sim. São tantas coisas, né, que isso me faz reviver, né, esse momento aqui. Me faz reviver. Mas são tantos detalhes, Alan. Uma bicicleta elétrica hoje natural, né, que venha da China, ou que alguém tenha muita grana, traz ou resolve produzir, ele não pensa no que vem depois. Nós sempre se preocupamos com o que vem depois. Que é ali que está o segredo. Vender não é difícil. O difícil é fazer com que aquilo se sustente, né? Trazer eu aqui não é difícil. O difícil é você ter vontade de permanecer com isso. E que eu sei que vai permanecer. Porque vocês não estão sozinhos. Hoje tem pessoas que assistiram todos os episódios e estão esperando o próximo. O meu, e o outro, e o outro, e o outro. Entende? Então vocês hoje têm um compromisso social. Entende? Tem gente que vai todo dia trabalhar e fala, o teu episódio foi 1h40 esse último, eu tive que ouvir 3 dias, né? Porque às vezes leva 20 minutos para ir trabalhar, sei lá quanto que dá, mas em 3 dias ele ouviu. Ou tem o Diogo, que é o meu primo que tu conhece, ele mora em Joinville, né? Mas tá trabalhando em Navegantes. Então ele fica 1 hora no carro e ele sempre escuta no Spotify. Ele nunca nem viu um estúdio. Não, ele só viu quando ele virou cameraman, né? Ele veio um dia aqui pra ser câmera também, daí ele viu. Mas se não, ele só escuta no Spotify e sempre manda áudio e, pô, que bacana, pô, que legal, pô, sabe? Então, um abraço aí pro Dog, né? Meu dog, Ele fez parte, né, em algum momento também do nosso processo. Fez. E todo mundo tem uma história para contar. Exato. Se não for aqui, que seja no próprio celular e deixe registrado. Joga na nuvem para que um dia alguém veja. Todo mundo tem uma história legal para contar. Todo mundo tem algo bom para compartilhar. Sabe, a gente... Quando eu tive uma situação de perda, né, na família. E eu fui buscar uma coroa num lugar aqui da cidade. E aí, uma mulher me atendeu, cansada, quase que numa situação de debilitação, mas ela estava lá proativa. Todo mundo vai saber de quem eu tô falando. E ela tem uma história fantástica lá, sabe? Mas às vezes a gente deixa essas pessoas de lado. Talvez ela tinha que estar aqui hoje. Ou talvez amanhã ela tenha que estar aqui. Porque nós temos tempo, nós somos novos. Sabe? Eu falei das pessoas que viveram mais do que eu. Tu consegue entender quantas pessoas de fato construíram tudo que a gente pisa? Alguém construiu esse prédio. Mas como que ela é percebida hoje na sociedade? O meu pai, tenho certeza, cara, que ele tem muita história pra contar. Muito sabe? ensinamento. Porque eu vivo um momento com ele de conexão hoje muito maior do que eu já vivi. Uma referência pra mim, ele e a minha mãe. Falamos um pouco antes, a minha mãe, ela tá com 62 anos, ela se formou agora em educação especial e passou no concurso da PAI. Entende, cara? Tem um propósito. Ela entende que ela precisa se manter viva, ativa. E todo mundo precisa. E todo mundo pode. Sabe? Basta olhar pra coisa, cara. Olhar pra situação diferente. A rua que a gente mora não é o nosso mundo. A casa que a gente vive não é o nosso mundo. O bairro que a gente mora não é. A cidade não é. Tudo isso é parte, mas existe coisas muito melhores. Meu pai nunca andou de avião e nem minha mãe. Às vezes por medo. Entende? E quantos não conhecem a praia na nossa cidade? Quantos nunca experimentaram um sushi? Exatamente. Por crença que limita. Porque não se permitiram, né? Entende? Cara, o mundo é muito maior do que a gente possa imaginar. É muito maior. Falando de estar ativo, como tu também é um cara que vai bastante para São Paulo, deve pegar Uber, etc. Já encontrei muito senhor aposentado sendo Uber, né?
engenheiros aposentados sendo Uber, advogado aposentado sendo Uber. Enfim, um dia eu encontrei o pai do fundador da Vetex, que é a maior empresa de plataforma de e-commerce da América Latina. Alfredo? O pai dele. Tive com ele hoje de manhã, cara. Alfredo. Eu não acredito, eu falei pra ele, não acredito que tu é o pai do... Não acredito, o que tu tá fazendo sendo Uber? Não, aqui ó, abriu o WhatsApp, mostrou o WhatsApp com a foto do filho aqui, eu falei com ele agora. Ele falou hoje, no Café com Capital, que o pai dele era taxista. Hoje. Uber, né? Talvez taxista, mas Isso. E foi um dia que eu tava de Campinas, sei lá, acho que foi Campinas, não sei se era de Campinas. Uhum. Eu fiquei de cara, assim, não é possível. Porque eu, cara, sou fã da plataforma há muito tempo, eu sigo os caras tudo, e o cara ali, não, mas por que tu faz isso? Não, ser útil. porque eu quero ser útil, porque eu tenho as conexões, porque eu converso com um monte de pessoas bacanas, conheço um monte de gente nessa trajetória, aprendo. A gente vai falar sobre isso, Alan, porque não é sobre bicicleta elétrica. Não é sobre bicicleta elétrica. É sobre uma causa. É sobre estatística, é sobre a realidade que a gente vive de forma maquiada. Entende? Eu vou continuar, eu fui para o mercado, eu tinha que vender essa bicicleta. Uhum. E eu investi muito no mercado de bicicleta. Eu apostei muito ali. Feiras, eventos, foram mais de 40 feiras. Muita grana. Todas elas deram resultado. Uhum. Mas sempre no limite. Porque eu tava batendo na porta errada. Não é o mercado de bicicleta, é agropecuária. Olha isso, cara. Uhum. Sabe? E daí na elétrica foi a mesma coisa. O mercado de bicicleta Olhando... entende a bicicleta elétrica ainda hoje como um produto de preguiçoso, como muita gente entende. Ah, sim. Caramba! Preguiçoso é quem vai de carro na padaria 1 km, 2 km. Uhum. O carro, ele consome hoje 50% da renda de quem ganha R$2.000. Até mais, isso é uma estatística de 2017. Uma pessoa que ganha R$2.000, o carro consome 50% da renda, porque não tem carro que custa menos de R$1.000. Hoje custa mais de R$1.000. Quantos por cento da população seguro. ganha R$2.000? Esse cara quer acabar com o carro? Jamais. Eu quero que exista um entendimento que a indústria automobilística está entendendo. Que os países desenvolvidos já entenderam. A era de posse já foi. Hoje é a era da experiência. Uhum. Porque aqui nós temos uma cultura de adquirir um carro. Uhum. E trocar, e vai. Mas as pessoas não têm mais condições. Tudo dobrou de valor quase. A alimentação hoje é caríssima. A energia elétrica. Escassez hídrica 2 vezes, dependendo da situação. Entendi, Alan. É o compartilhamento. Cara, de tudo. De casa, de carro, de plataforma, de conhecimento, de tudo. De tudo. Porque é inadmissível um país que nem o nosso ter hoje 64 milhões de pessoas no Serasa. Eu falo com propriedade porque eu estive. Foi a maior dor que eu vivi na minha vida. Eu cheguei a uma dívida de 6 milhões de reais em 2014. E eu tinha que passar por aquilo. Foi aquilo que me trouxe conhecimento e gestão. Mas eu paguei um preço muito caro. Muitas pessoas não têm essa sorte que eu tive. Aí entra a sorte. De entender que isso era parte do processo de evolução. A maior parte desiste. 6 milhões de dívida, o que é isso? Quanto que é isso? Uma decisão errada. Meu patrimônio era muito maior. Sempre importava com recurso próprio. Precisei pegar uma linha de crédito via Finimp, baseada no dólar. Alguém disse para mim, essa conta vai ficar impagável, o dólar disparou. Mas calma, não venceu ainda. Tu não vai vencer. Mas era pouca. Só que aquilo, entrou na minha cabeça como um bloqueio, sabe? Eu tinha 6 milhões de estoque a preço de custo, Alan. Tu vivenciou isso. Eu tinha um volume de venda muito grande. Só que aquela chave que o cara deu na minha cabeça, que eu acho que até isso é parte que... Talvez Deus tenha dito, não, ele precisa passar por isso para, de fato, evoluir. Me fez com que a minha dívida em pouco tempo de 400 mil fosse a 6 milhões, porque eu tomei decisões erradas. Eu fechei uma fábrica, uma montadora, fechei filial em Blumenau, fechei em Joinville, parcerias que eu tinha. E aí o que acontece? Eu fechei a torneira. Parou de escoar. Eu falei antes, vendas cura tudo. E eu fechei a torneira da venda. Porque eu tinha caixa para demitir. Meu medo era não demitir, porque eu sempre valorizei as pessoas. E amanhã, será que eu vou ter dinheiro para demitir? E se essa conta for impagável? Eu vou morrer daí?
né? Eu tenho que sumir. Então, olha só, cara, quantas pessoas vivem. Depois eu entendi que aquela dor que eu vivia, ela está presente em todas as famílias, porque 68% das famílias estão nessa situação de endividamento. Pessoas que nunca compravam a prazo, hoje são obrigadas a comprar a prazo. Mas não para por aí. O que acontece com uma sociedade inadimplente? E aí a indústria automobilística vai entender. Quem vende carro vai entender o que eu estou falando, que eu não quero acabar. A gente só precisa entrar num acordo. O que acontece com a sociedade inadimplente? Briga, roubo, assalto, morte. O que acontece com a empresa inadimplente? Ela paralisa. Ela não cresce. Porque não tem recurso. Não tem linha de crédito, não tem recurso, não tem investimento, não evolui. Não tem investe em coragem pessoas, também, né? não Porque tem- daí, pô, tô travado aqui. E não é você, é a família que está na situação. Uhum. Entende? Complexo. Falar para o sogro que eu tinha uma dívida de 6 milhões de reais. É. Pô, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha preparado quase que um caixão, né? Porque para uma pessoa que é honesta, meu sogro é um cara que me ensinou muito. Uhum. O seu Mário Faíza é o cara que mais me ensinou sobre poupar. Minha cultura da minha família era uma, dele era outra. Sabe? Uhum. Então, isso tudo é parte que a gente tem que valorizar. Depois a gente passa a valorizar isso, mas na hora tu quer dar conta. E aí tu vai criando uma bola maior. Aí como é que dorme com uma dívida dessa? Entende, Alain? A Nossa. gente falou da sociedade, a gente falou da empresa. O que acontece com a família inadimplente? Briga, separação. Imagina um pai não poder dizer que vai levar ele no biriba. Uhum. Porque não tem dinheiro, cara. E às vezes, nessa situação, acontece algo pior. Porque aí vem um vício. Vem as fugas. Porque na hora que tu tá vulnerável, caramba, tu não tem maturidade pra entender que aquilo não é bom. Mas parece ser, é momentâneo. Prazer é imediato. E aí não para, Alan. Porque o que acontece com a pessoa que está inadimplente, como eu estive? O que está acontecendo com a maior parte das pessoas? A gente ouve falar de turnover das empresas. Isso é excesso de trabalho. O turnover é porque, sabe, é muita pressão psicológica. Daí vem o burnout. Uhum. Será que é isso? Eu queria que alguém ouvisse o que a gente está falando aqui, pegasse uma pessoa que foi demitida ontem e conversasse com ela sobre a causa. Porque muitas vezes o RH não entende de causa. Entra num processo automático. Mas quando ela vai entender de causa, ela vai buscar dados. E quando ela vai buscar dados, ela vai chegar à conclusão de que aquela pessoa estava no Serasa. E que ela não conseguia dar para aquela família o que ela gostaria de dar. E a pessoa que está no Serasa, ela vive sob pressão psicológica. Cobrança vinda do credor, da família, do advogado, do juiz. Eu vivi tudo isso. E às vezes por R$50 a mais ela muda de lugar de trabalho. Não é? Às vezes ela não muda, cara, mas às vezes a empresa muda ela porque ela é improdutiva. Ah, tá. Porque ela tá sob pressão. Entendi. Entende? O que gera improdutividade é isso. Na indústria catarinense, 45% do funcionário está no Serasa. E olha que legal isso aqui. Entre aspas. Porque o RH hoje ele busca o DISC, ele busca metodologias que existem para fazer análise de perfil. Só que ele não tem uma coisa simples. Busca o Serasa do cara na hora. Financeiro. Se ele entende que o cara está numa situação de dívida alta, ele não vai contratar. Mas a maior parte da sociedade está com uma situação de dívida baixinha. É um problema fácil de resolver. Não é 6 milhões que nem eu tive. Às vezes, é R$120. Que ele podia dizer pro cara assim, cara, vem cá. Eu entendi uma situação na tua vida. Tua dívida é só de R$120 e isso está te causando uma dor. A primeira coisa que nós vamos fazer é pagar a tua dívida. E depois nós vamos encontrar uma forma para você ir e vir para o trabalho, porque essa dívida foi gerada por um outro modal, às vezes. Ou às vezes por uma coisa que ela não precisava ter. E aí nós vamos te dar uma oportunidade de 45 dias. Depois nós vamos prorrogar isso para mais 45 dias. E baseado no teu desempenho, a gente vai avaliar. Porque isso é um problema. Às vezes é R$1.200, entende? Às vezes é R$3.000. Só que se tu entender que tu tá ajudando essa pessoa, que ela vai ser eternamente grata por você olhar pra dor dela e dizer assim, eu vou te ajudar. Ela vai entregar muito. Cara, ela vai entregar muito mais. muito mais. Entende, Alan? Sim, sim. Não é sobre bicicleta, cara. Consegue entender?
É sobre mobilidade. O carro passa 95% do dia parado. 95% do dia parado. Entende? Aí tu vai olhar, essas empresas, elas têm um pátio gigante para estacionamento. De carro. Para alimentar aquilo que consome a maior parte da renda. Então vamos lá. Um dia eu conversei com um grande empresário da área têxtil, que tem muitas lojas representativas em Santa Catarina. Qual é o teu maior concorrente? Eu não tenho concorrente. Tá. Eu entendo que tu é diferente. Tu tens algo a mais, mas tu tem concorrente. Eu vou te explicar por quê. Porque concorrente não é aquele cara que faz o mesmo que você faz. Concorrente é tudo aquilo que consome a maior parte da renda das pessoas. Que não pode comprar roupa. Entende, cara? Não sobra dinheiro pra comprar roupa. Se tu sabe que 50% da renda de 80% da sociedade que trabalha vai para o modal, que passa 95% do dia parado, você tem que incentivar o uso de um modal alternativo. Já pensou se a gente conseguisse colocar 20% só desse recurso que é investido dessa forma errada na economia? Precisa de estrada? Muito menos. Consegue entender? O problema psicológico afeta onde? A saúde. É um doente a mais na fila que não precisaria estar lá. Produtividade. Entende, cara? Acidente de moto é um outro modal. Mas é o maior problema de saúde pública. Cara, eu não quero acabar com a moto. Mas no ano de 2020 foram indenizadas 180 mil vidas por acidente de moto. Mas não para por aí, Alan. 180 mil vidas. 90% homens. 70% jovem com idade de 24 a 18. De 18 a 24 anos. Que é o primeiro negocinho que ele compra ali. Primeira modal. Bisa, a primeira motoca, o primeiro motor que ele compra. É o Dizem primeiro que modal de locomoção, né, que ele faz. Que tem mais mulher do que homem no Brasil. É verdade. Mas nasce mais homens. A maioria vai embora antes de chegar na fase adulta. Entende, cara? Quanta coisa. É foda. Quem nunca teve uma bis, né? Eu já tive uma bis, mas tive que vender porque eu não dava conta De cair, né? de parar em pé, no caso. É Sabe, verdade. Alan? É uma questão de consciência. Eu não digo assim, vamos acabar, não. Cara, Não, vamos criar assim. um corredor para moto. Porque ela é útil no delivery. Exato. Ela é útil no transporte e é econômica. Mas da mesma Exato. forma que foi criado um corredor para o ônibus, vamos criar um corredor específico para moto. Exato. Entendeu? E claro, vamos punir aqueles que... Parece que a gente bota um capacete, porque eu fiz isso. Eu fui motoboy, né? Eu fui. A gente bota um capacete e acha que vira o super-homem. Cara, é uma coisa de louco. É uma adrenalina. Quem me conhece sabe que eu amo off-road. E é o louco dentro da roupa. Sabe? Se Mas a gente transforma. precisaria ter uma forma, cara, de conscientizar. Não sei se isso é parte, não é parte, não pode ser parte da nossa vida, cara. Ô, Mas é uma Joel, situação delicada. depois que veio então a Voi, concretizou a marca, concretizou a bike, começou as primeiras vendas, quanto tempo para escalar e chegar até hoje, assim, dizer, pô, agora encontrei o viés? Porque ela não nasceu junto com a JK, a bike elétrica sim, mas não a Voi veio um pouquinho depois, né? Quanto tempo aí que tu já tá na jornada da bike elétrica para agora? Não sei se agora tu pode dizer, pô, agora então o mercado entendeu. Eu estava à frente do tempo, eu ouço todo dia isso. Você é uma usina de ideias, você está à frente do tempo, mas hoje é presente, né? São 13 anos atuando com bicicleta elétrica no Brasil. E a gente focou no mercado de bicicletas, que a cultura ainda era bicicleta é esporte, lazer e bike infantil. E quando eu me lembrei daquele ponto, que vender peças de bicicleta em agropecuária era um negócio, eu comecei a sair fora daquilo. Eu comecei a experimentar bicicletas em hotéis compartilhada. Eu comecei a experimentar bicicletas em condomínio. Eu comecei a experimentar bicicletas na logística, né? E eu comecei a sair de produto e pensar em serviço. Sim. Olha que legal, né? Eu comecei a transformar o meu produto em serviço. E aí entrou a vertical de locação. Depois de 2016, 2017 ali, eu comecei a focar mais nisso. E a gente teve um resultado legal. Mas eu não podia vender isso porque eu sou um cara que eu tenho um compromisso muito grande com aquilo que eu me comprometi. Então, se der errado, cara, eu tenho que assumir. E tu colocar, às vezes, 100 bicicletas num cliente e depois dar errado, é um problema, porque envolve a bateria. Então, eu tive que desenvolver bateria com maior autonomia, com maior segurança. E depois de um tempo, eu entendi que não era sobre produto e não era sobre serviço. Por mais que a gente colocou mais de 15 mil bicicletas elétricas no Brasil,
eu comecei a entender que o caminho era pensar em modelo de negócio. Uhum. Transformar produto e serviço em modelos de negócio. E aí a coisa começou a ficar interessante, porque a marca é um modelo de negócio. E que a rentabilidade dela não é sobre bicicleta, é sobre royalties. Uhum. E que ela pode ser licenciada para algo que faça uma diferença na vida da pessoa, como a bicicleta faz. Ela pode contribuir com um óculos para um cego, ou para alguém que tem uma mobilidade reduzida, né, física. Uhum. E que o cara vai passar por esse processo de licenciamento de marca, de criação, de registro, né? Então a marca passou a ser um modelo de negócio e ela é independente de tudo, ela anda em paralelo. E um outro ponto legal é que quando tu separa a marca do CNPJ, razão social, olha que dica, tu nunca vai comprometer ela, porque o cara vai processar uma JK Bike se existir uma falha. Graças a Deus a gente tem algumas metas de nunca ter uma trabalhista e tem mais uma. De nunca deixar de honrar os compromissos financeiros, mas me fugiu agora. A gente tem honrado isso. Nunca tivemos uma causa trabalhista. Uhum. Em toda a jornada. Mas se acontecer, a meta da marca, essa é a outra meta. Nunca ter ela no Procon ou no Reclame Aqui. Entende? Uhum. Por que a gente pode falar isso, Alan? Porque tu conhece a nossa empresa. A gente assume aquilo com responsabilidade, tudo que a gente se comprometeu. Entende? Então a marca é um negócio. Após a gente criar a marca, a gente começou a pensar nela como bicicleta. Depois a gente pensou nela como aluguel. E aí a gente viu que existe um gargalo para escalar. Uhum. Porque é um produto de ticket médio alto. Ele tem um custo. Não é baixo. Então, uma das dores que a gente vive ainda hoje é a necessidade de capital, mas muito capital. Comecei a bater nessas frentes, comecei a ser voluntário. No momento que eu não podia escalar, eu comecei a me unir de novo com a associação empresarial, que foi um ponto de transformação na minha vida, os núcleos, né? Às vezes as pessoas reclamam, mas não entendem o que tem ao nosso redor, né? A nossa associação. Um ecossistema, né? Um ecossistema. Tem um monte de gente que está ali disposto para te ajudar, sabe? Basta tu tirar a bunda da cadeira. TPC, né? Que eles falam muito isso em Joinville. Eu sou mentor lá. E aí eu comecei a me cadastrar nos programas como mentor, mas eu nem sabia se eu tinha capacidade. Sim. Mentor voluntário. E uma das coisas, né? Eu nunca cobro uma mentoria e jamais vou cobrar. Porque eu me comprometi a retribuir com a sociedade, assim como tanta gente ela te ajudou e me ajudou. Sim. Sabe? Então isso é uma contribuição. Às vezes é doído, porque às vezes tu tá lá até 10 da noite falando com um cara que ele tá na fase inicial. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso, cara. Entende? Sim. Mas é parte. É parte do processo e vai vir a recompensa. Ah, com certeza. Sabe? Porque esse cara vai falar de ti e vai falar bem, porque de fato transformou. E às vezes a transformação vem através de um soco no estômago. É. Sabe? A gente tem que dar. Porque quando tu... Eu era muito de só soprar. Não era o cara de morder. Entendi. Sabe? Mas tem hora que tu tem que morder mesmo, cara. E fazer o cara, assim, ó, estar numa situação de necessidade maior do que ele estava. Porque a gente muda a cultura por duas formas. A primeira forma é o quê? Ciência, dados, matemática, a forma simples e fácil, mas que é difícil de compreender e executar. A segunda forma de mudar a cultura é a necessidade. Se a pessoa está reclamando, está numa situação de vulnerabilidade, está ali, sabe, sofrendo, cara, bota ela na situação pior. Demite, dá um pé na bunda mesmo, ou então, sabe? Isso acontece para família, para marido, para tudo. Aí ele vai evoluir. Evolui, o filho evolui. Ah, tá ruim aqui, filho? Então vem cá, minha filha. Vai. Sabe? Assumir. Ele vai transformar. Ele vai transformar e vai voltar e vai agradecer. Então eu acho que é sobre isso, Alan. Né? É sobre a gente compreender. E depois que tu transformou em modelo de negócio, conseguiu atingir alguns outros mercados que tu sempre almejava? Como é que foi? Quer ver, ó? Produzir uma bicicleta com custo de R$5.000, vamos falar da linha de entrada. R$3.500, o custo é eu vender ela por 5. Eu tenho uma margem. Com uma rentabilidade de 15%. Isso vai dar um valor de R$700, R$650 líquido. É bom? É bom. Mas essa mesma bicicleta, numa vertical de locação, entendendo que tu tem um produto bem desenvolvido, de qualidade, que tem uma vida útil mínima de 5 anos, alugada a R$700 por mês, ela é melhor. É melhor do que vender. Consegue entender? Vamos supor, R$700 vezes 15% vezes 36 vezes. Tu vai entender que essa bicicleta ela vai gerar para ti um resultado muito maior que o dobro de tu vender. Só que não para por aí. É
essa mesma bicicleta, que uma vez vendida, outra vez alugada, e na terceira vez ela usada na vertical de locomoção, que é a Logística Leste Maia, com ticket médio de R$10, vezes 5 anos, com uma rentabilidade de 30%, ela passa de R$100 mil de resultado. A mesma bicicleta. Então não é sobre fazer quantidade, é sobre aproveitar recurso. Melhor uso. Consegue entender, cara? E com base nisso nasceu as verticais. O primeiro passo nosso era desenvolver uma empresa que se sustentasse após 10 anos. Olha a nossa visão lá, 10 anos. Vanessa, você está disposta a ficar comigo para que a gente se dedique 10 anos para uma empresa sem pensar na casa, na piscina, no lazer, no carro? Tô. Eu tô devendo para Vanessa. A gente conseguiu entender isso. Só que agora ela pegou essa veia. E ela não quer mais vender bicicleta. Ela quer vender, óbvio. Tem um mercado gigante para venda. Mas a gente entendeu que alugar bicicleta é melhor. E a gente começou a bater em grandes players. Nós provamos pro correio aqueles dados sobre a moto, sobre a necessidade de habilitação para ter uma moto, sobre a autonomia de 100 km da nossa bicicleta. Sabe? E hoje já tem bikes dentro do correio. A gente tem bikes rodando no correio. O correio testou 21 modelos. Nossa. A gente foi aprovado. O correio tem uma projeção de 6 mil bicicletas. Nossa. Agora tem um projeto para 350 bicicletas para aquisição, a gente está ali. E não para, porque a gente se conectou com uma outra dor do correio, e a gente desenvolveu um outro produto relacionado para o correio, que tem uma demanda de... Cara, é exponencial. E além do correio, tu pode falar de outro grande player? Sim. A gente alugou primeiro através da JK Bike, depois a gente entendeu que quando eu bati na porta do investidor, ele não quer saber de passivo. Funcionário de 13 anos, 12 anos de casa, processo, indústria. Ele não quer saber disso. Então a gente tem que pensar em startup. Nasceu a Rental. Rental significa aluguel, locação, locadora, rentabilidade. E a gente montou a Rental para alugar bicicletas e outros meios. O nosso projeto de bicicletário, a gente tentou vender ele para a prefeitura, não tinha recurso. Então me dá o espaço que eu monto o bicicletário e eu busco parceiros. Então, locação de espaço, de publicidade num bicicletário, viabilizou o coletivo, viabilizou a implementação, que gera valor agregado para toda a sociedade, para o usuário que tem um local adequado para guardar a bicicleta no parque, e ainda a marca das pessoas num local que hoje é quase impossível colocar uma publicidade. Mas através dessa lei, que é legal, tu pode. Então, olha só quanto viés existe. Benefício para todo lado. Para o ecossistema, né? Após a gente buscar isso, ficou mais fácil. A gente conseguiu ter a atenção dos investidores. Tá. Só que a gente descobriu que trabalhar em bootstrap até um determinado tempo é muito legal, porque dentro dessa jornada de captação de recursos, começa a parte da incubação, que vem as universidades, a associação empresarial, ela vai te dar apoio em troca. Né? Eu vou te dar um espaço, uma mesa, uma cadeira, suporte, know-how, conhecimento. Depois vem a aceleração, que entra um investimento anjo, 100 mil reais, o capital semente, outro busca da família. Porque cada uma dessas fases tu vai perdendo um pedacinho do teu vai teu diluindo, negócio, vai diluindo a empresa. da tua startup. E depois vem a série pré-seed, que é mais um pedacinho. Depois vem a série seed. E chega um momento, cara, que tu descobre que o melhor dinheiro não é do investidor. O melhor dinheiro é do cliente. Isso é fato. Sempre, né? Sabe? E aí tu começa a entrar nessas verticais para aprender mais, mas para de repente ela ampliar o teu modelo de negócio, teus modelos de negócio. Então a gente descobriu o seguinte, nós temos uma vertical que é para aluguel de bicicleta. Nós temos uma empresa que vai só produzir. Ela vai ampliar a capacidade de produção. Então se entrar recurso na Rental, pronto, ela compra da empresa com desconto muito bom, que é um grande atrativo da Rental. Ou seja, ela tem acesso à bicicleta com valor de 30% abaixo do valor de mercado. O investidor pergunta, não, mas eu poderia comprar qualquer bicicleta e então alugar? Não, mas tu tem a melhor bicicleta do Brasil, comprovadamente, e por 30% do valor que ela de fato estaria disponível no mercado. E que gera esse resultado e que tem essa vida útil. Pronto. Esse já é o maior diferencial competitivo para o investidor olhar a nossa bicicleta. Mas aí ela não para por aí. Porque essa vertical, ela gera uma demanda para um outro modelo de negócio, que eu estudei desde 2017. Tanto na vertical de venda quanto na vertical de locação, nós precisamos ter assistência técnica. Que por mais que a bicicleta seja eficiente, vai furar o pneu.
vai dar um problema. E aí a gente começou a pensar em franquia, em modelos de negócio onde o cara investe um valor pequeno e esse valor pequeno é todo convertido em produto de showroom e ele já garante a receita recorrente vindo da assistência técnica lá naquela cidade. Então eu fechei um contrato com o Correio de 100 bicicletas. Eu tenho demanda para manutenção de 100 bicicletas. Eu chego na cidade de Brasília e eu busco um parceiro para investir um valor pequeno para ele ter acesso a tudo que essa marca faz. Ela faz bicicleta, faz bicicletário, ela aluga bicicleta e ela vende bicicleta com faturamento direto de fábrica. Entende? Eu estou abrindo, porque entre tu compartilhar o conhecimento para as pessoas ou para quem é concorrente e de fato sair a execução no meio disso, existe um caminho muito amplo e no começo eu tinha dificuldade. Isso é segredo meu. Sim, a maioria dos empresários, empreendedores acha que, meu precious, a gente já falou algumas vezes, meu anel precioso aqui, não vou divulgar nada. Você não vai evoluir. Entende, Alan? E aí, cara, chegou um momento que nessa busca de investimento eu consegui captar um cara que eu conheci em 2015 no epicentro do Ricardo Júnior Magalhães, que é o Maurício Vargas. Esse cara tava numa fase de decadência, porque ele já tinha o negócio dele acontecendo, já tava rodando sem a presença dele. Ele falou, Joel, eu acredito em ti, cara, nós vamos montar um negócio. Nós vamos fazer uma startup de logística last mile, valer 70 milhões de reais até janeiro de 2022. Que é o fundador do Reclame Aqui. Do Reclame Aqui. E ele comprou a nossa ideia, cara. E a gente tava entrando numa fusão, numa negociação para a criação dessa startup, 50%, 50% para a entrada de 10 milhões de reais. Que ia vir parte dele, parte de amigos dele e tudo mais. E tem um crowdfunding ali. Exatamente, cara. E ele estava muito empolgado. Dia 23 de março nós falamos do contrato e deu tudo certo. 1º de abril ele morreu do Covid. Nossa. Cara. Isso aí foi foda. Foi. Daí essa hora eu me questionei, né? Eu comecei a conversar com Deus e digo, ô senhorzinho, até onde tu vai me testar? Até onde eu preciso encarar esses desafios, né? Porque tá pesado, cara. Acabado de achar o cara e o cara vem o Covid e leva ele. Era 2 da manhã lá, eu questionando Deus mesmo, cara. Questionando indignado com ele. E eu comecei a validar todas as crenças que já existiam na minha cabeça. Porque na China o Deus é outro. Lá a Bíblia não é a mesma. E na Índia também. E Dubai também. Sim. Isso aí tudo pra mim é balela. E eu comecei a questionar, cara. E nisso veio lá uma chamada. Grupo de empresários brasileiros reúne 50 milhões de reais em um fundo para investir em 20 startups. Isso era 1 da manhã para 2 da manhã a hora que eu vi aquilo. Daí eu questionando Deus, né, cara? É isso aí, então vamos preencher isso aqui. Na mesma hora eu preenchi. 10 de junho, aniversário da Vanessa, a gente recebeu a notícia que foi aprovada. Olha. Um fundo de 50 milhões. Carlos Luiza Martins, Camila Farani, Carol Pfeiffer, Caíto Maia da Chili Beans, Janguier Diniz. Os caras do Shark Tank. E mais, né, cara? Janguier Diniz hoje é um investidor alto da Bossa Nova. Sim. Mas depois isso começou a ser desmembrado de uma maneira diferente. Hoje existe Marketing for Equity, existe Mentoria for Equity. Eles criaram um pool para te dar um acesso ao conhecimento que tu não tem. Então, esses 50 milhões de reais, ele era convertido. Só que na hora eu não percebi isso, eu não prestei atenção nisso. Certo. E eu fiquei empolgado, e a gente ficou, assim, emocionado. Eu disse, chegamos na mão dos grandes. E isso está acontecendo, e está sendo valioso, porque, de fato, cara, o conhecimento vale mais do que dinheiro. Vai. Sabe, Alan? Porque tu tens acesso, cara. O acesso vale muito. E eles me trouxeram acesso. Hoje eu tô conectado com uma rede, cara. Mentoria, né? Entende? É muito ampla. Eu falo com o Jagueliz no WhatsApp. João Kepler no WhatsApp. Sabe, esses caras que até então parecia aquelas atrizes, aqueles atores de novela que a gente achava impossível chegar intocáveis, perto né? do fulano, do Zezé de Camargo e Luciano. E isso é os caras do universo que a gente está vivendo, de startups, né? Mas enfim, então a gente tem essa startup chamada Rental, né? Hoje eu tô fora da JK Bike, eu administro a Rental e a gente tem contratos com o Correio, com outras empresas menores, que é muito fácil validar o nosso negócio, a gente coloca uma bicicleta à disposição e testa. Depois tu me disse se fazer sentido, a gente assina um contrato. Você faz tipo um
um freemium, né? Cara, é muito legal. Bota ela lá, free, Não tem volta. e o cara, pô, dá resultado, eu vou querer. E com base nisso a gente chegou na RAP, através de um outro amigo. Uhum. A RAP ficou impressionada com a nossa velocidade. Santa Catarina é veloz. É veloz. Santa Catarina tem velocidade. Essa é uma das características que a resiliência traz. Até o desastre natural que a gente vivencia aqui, como ontem deu um enchente aqui, em alguns pontos, faz a gente ser rápido. Porque quando a água vem, cara, tu tem que correr, senão o móvel vai desabar. Quando a água bate na bunda, né? Tem aquele ditado bem antigo, né? Entende? Vai se E mover. aqui a água anda batendo na bunda bastante vezes, né? Bastante, né? Por A isso gente que talvez sabe. é ágil, né? E às vezes a gente não age. conta isso, né? Porque eles pensam, é mais um que tá falando, né? Na verdade, a gente tem jornada que a sociedade nossa é muito forte. E aqui tem um ponto de voltar ali num ponto que a gente falou antes, sobre a cultura. Eu estava focado em mudar a cultura. Hoje, tá na situação quem quer, porque existe recurso. O funcionário que está devendo e reclama, mas continua andando com um modal que ele não tem condições de manter, o problema é dele. Existe recurso e nós somos parte desse recurso. Nós temos alguns caminhos, mas cabe a ele. Existem algumas outras exceções que é onde a gente tem entrado muito. A pessoa gosta, ela precisa, mas ela não tem condições. Então, o líder empresarial, ele é a ponte. E ele ganha com isso. Então, nós fizemos uma pergunta antes da seguinte forma. Você compraria uma bicicleta elétrica? A primeira resposta é não. Por quê? Porque ela não tem condições. Mas a gente não sabia disso. A gente mudou a forma de perguntar. Se a empresa que você trabalha desse um incentivo, um benefício para você usar uma bicicleta elétrica como principal meio de transporte, você usaria? 99% sim. Então a gente entendeu que para a indústria isso é muito legal. Para as startups, prestadores de serviço, ele pode ser a ponte que vai gerar um resultado na linha de produção, um resultado na linha de pensar desse colaborador, um resultado na linha de condição física. Entende, cara? E fora os impactos que vêm como consequência. Meio ambiente, mobilidade, saúde, tudo mais. Só que a gente descobriu que tem muito dinheiro na mesa, na vertical de delivery, e que a gente construiu um produto que atende essa necessidade. Melhor que qualquer outra bicicleta que se mostrou no mercado até hoje. Ah, beleza, então eu vou entrar nesse segmento e vou construir. Cara, não precisa construir, não precisa reinventar a roda. Me chama para conversar que a gente vai apresentar os números, os resultados. E a gente vai dar uma volta, contribuir com a sociedade. Então hoje a gente está sendo assediado. Valeu a pena bater em tantas portas. A gente está podendo escolher. Só que dentro dessas verticais, da franquia, por exemplo, né? Então eu falei antes que essa bicicleta necessita de manutenção. Pronto, a gente tem uma forma que o cara investe e ele tem 100% do valor convertido em produto e ainda tem uma receita que vai garantir para ele o custo fixo, que é a manutenção já Preventiva. baseada num contrato com a RAP, com o Correio, com o Schneider Electric, com qualquer outra empresa que a gente tenha contrato. Então, fechamos um contrato com uma grande empresa, vai lá, vende uma franquia, bota a rodar e tudo mais. Mas tem um outro ganho, cara, que para fechar esse ciclo todo, nós temos com o mesmo produto, olha só. A maior parte traz um produto, deu certo, ela cria uma mudança, vem a 2023 agora. E ela inova, traz mais modelos, e mais modelos, e mais modelos. Mas caramba, a mesma bicicleta da Voe, ela está sendo igual uma barra circular lá de antigamente, igual o Fusca. Primeiro vamos popularizar, vamos entender quem ainda não conhece, quem ainda não experimentou. E esse foi o nosso acerto. Focar num produto bem feito, fazer com que esse produto chegue na mesa, na mão das pessoas, o máximo que a gente pode, através de locação, através de venda, através de franquia, através de serviço de delivery, para depois a gente pensar, então, em transformar isso num novo produto. Entende? E a gente ainda foi na infraestrutura. Se a gente colocar a bicicleta na cidade, ajuda as pessoas e tudo mais. Mas tem um ponto, Alan, que a gente entendeu assim, caramba, não deu certo para receber um grande investimento. Teve um cara que disse para mim, Joel, teu negócio é fantástico, mas tu tá pedindo 5 milhões. A gente só bota grana acima de 50 milhões. Pô, o senhor é muito humilde. E de fato, cara, tem gente que não dá atenção para uma startup que fala em 1 milhão. Sim. E às vezes esse é o erro da maior parte dos empreendedores de startup. Sabe? Não acreditar no potencial em larga escala nesse país que é tão amplo. E fora isso tem os vizinhos, né? País vizinho. Então a gente acabou sendo uma porta de oportunidades e especialista em criação de modelos de negócios sustentáveis. Tudo que a gente falou é sustentável, né? E a gente tá pensando agora, sabe no que, Alan?
na união com especialistas sérios para criar o fundo de investimento de mobilidade da Voi. Voi Bank. E quando a gente criou a marca da Voi, o Grazos botou lá um cartãozinho de crédito e colocou lá a Voi. Então, assim, por que não pensar em criar o próprio fundo de investimento, onde a pessoa tenha uma rentabilidade maior que qualquer fundo imobiliário e com uma garantia muito relevante, que é a própria bicicleta sendo, né, na mão dela uma garantia, porque no final do contrato é dela, ela pode vender para um usuário final com valor legal, mesmo que já depreciou perante o governo, né, que ela tem 5 anos de vida útil, mas ainda a garantia de estar junto num contrato como o Correio, como a RAP, entende? Então não tem risco. E se não tem risco, então, por que a gente não pensa dessa forma? É mais uma vertical? Sim. Vai acontecer? A gente não sabe. Mas é uma chama que se acendeu. Nas tuas falas, tu trouxe muito sobre causas, sobre sustentabilidade, sobre liberdade, resolver problema, experiência do cliente. Então, hoje o Joel pode dizer que ele é um empreendedor que busca sempre sustentabilidade, causa, liberdade e o melhor para o ser humano. Exatamente. Esse é o foco de qualquer startup que o Joel vai colocar em prática. Perfeito. E qual que é essa aí do modelo rural aí? Agora, essa daí que eu tô curioso. Hoje, eu dentro dessa jornada de empreendedorismo, né, eu sofri muito na busca de capital. E eu entendo que eu não adquiri esse capital antes por falta de conhecimento. Por exemplo, a tecnologia é algo que os empreendedores, os investidores, querem entender aonde está a tecnologia. Para mim, a tecnologia nossa é a bike, né? Mas aí, hoje eu entendo que, além da bike, nós precisamos ter dados, nós temos que entregar uma estatística, eles têm que ter um controle. E a gente está embarcando a tecnologia em todos esses modelos. Mas, quando a gente pensa no coletivo, fica muito mais fácil. Olha a visão. Isso aqui, por exemplo, essa mesa aqui é uma plataforma, né? A gente só se fala de plataforma no mundo digital. Mas pensa bem comigo. Vamos falar de bicicleta naquele ponto que eu falei antes. A gente tem aqui, em Rio do Sul e na maior parte das cidades, uma loja que vende um pouquinho de cada. Eu gastei muita grana com feiras. Muita grana com feira. E essa feira dura 3 dias. E ela custa 15, 20, 30, 40 mil reais para quem é pequeno. Para quem é grande, custa 200 mil reais. Para 3 dias. E ela é aberta para o público num único dia. Final de semana, ali no domingo. Então, vamos imaginar que nós vamos montar uma plataforma para ter dentro dessa plataforma física a maior loja de bicicleta do mundo. Onde nosso negócio não é vender bicicleta. O nosso negócio é vender espaço para que a Caloi esteja aqui. Talvez alguém vai fazer isso. Não tem problema. Desde que me convide para estar dentro. Mas pensa bem. A Caloi pagaria 10 mil reais por um espaço para ela ter o showroom inteiro dela, para viver a experiência com todos os modelos de bike. Deus da criança, do pai, do vô. E esse cara viver a experiência, ele vai escolher qual que foi a mais adequada ou a que coube no bolso dele. E ele entra num totem, ele vai fazer o pedido com faturamento direto de fábrica. E aí, ele vai pagar 10 mil pelo espaço. Mas se ele quiser que a gente faça a gestão do colaborador dele, esse cara vai pagar a gente para fazer a gestão da equipe, que vai lá na fábrica entender daquela marca, como vai na Voi, como vai na Scott, como vai na Specialized, como vai na Shimano. E aí 10 mil reais nesse espaço aqui de 5 mil metros quadrados dá quanto no final do mês? Isso é um negócio grandioso, entende? E dessa forma eu tenho olhado para os terrenos rurais. Porque se eu comprar um sítio, eu vou gastar 600 mil reais para deixar ele talvez no jeito que eu quero? Não, eu vou gastar mais. Mas se eu tenho um terreno grande, que tem uma área coletiva, para que hoje o prato é o do Alain, ou do Melanzani, que tem uma gastronomia boa. Amanhã, da senhora lá da Bela Aliança que faz o marreco. E o restaurante é coletivo, entende? Todo dia alguém da cidade que já tem uma experiência vai trazer o prato do dia. Amanhã o cara do corte de carne. E a gente não vai vender o terreno porque isso custa muito na prefeitura para desmembrar, fazer todo o processo, entende? E o imposto de renda e tudo mais. Mas alugar essa plataforma aqui, que é o meu terreno de 30 mil metros, eu posso alugar. E eu posso construir uma casa que seja aconchegante para uma família de um casal e 2 filhos. Talvez eu vou gastar 50 mil reais e eu poderia vender a 100 mil reais. Tu vai ter acesso a um sítio na tua área reservada por 100 mil reais.
Só que tu não tá comprando aquela casa, tu tá comprando o acesso para usufruir da trilha, da lagoa de pesca, do campo de futebol, da piscina, da gastronomia. Consegue entender? De novo, o ambiente compartilhado, né? Economia Essa do é a era. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, era A gente do falou compartilhamento. em 2 pontos aqui que isso cabe. Uhum. Mas é infinito, entende? É o carro compartilhado, é a bike compartilhada. Quer ver, Alan? Nós tínhamos, antigamente, a minha avó de um lado teve 13 filhos, da outra teve 10 e adotou 1. 10 e adotou 1. Quem é que tem 10 filhos hoje? Entende? Tudo que a gente precisa já existe. É fato. Esse cara quer acabar com a economia. Não, eu não quero. Eu quero fazer com que as pessoas usem isso de forma coletiva, que eles entendam o negócio deles como um acesso. Entendeu? Vocês estão dando acesso para mim comunicar isso para o mundo. Entende? É uma troca. E que não envolve recurso aqui, mas envolve muito ganho. É um valor que não tem como... É imensurável. Como mensurar, entende, cara? E quem não pensar dessa forma, Alan, vai ter muita coisa, vai ter muito dinheiro, mas só aquilo, entende? Porque nós, seres humanos, nós somos carentes de estar junto. Consegue entender, cara? Adianta ter o melhor sítio da cidade, adianta ter o melhor apartamento da cidade, mas eu viver sozinho. Não adianta. Adianta ter o melhor carro do mundo se eu não puder gerar experiência pro meu vizinho, pelo menos embarcar dentro e dar uma volta comigo. Sim. Não adianta. Com um amigo. Entendeu, cara? É sobre experiência. Entende? É sobre experiência. Esse dia eu tava pensando, eu disse, poxa, eu até comentei com um amigo. E se eu pudesse dar a minha casa hoje pra alguém morar, 6 meses, e eu pudesse morar na casa dele por 6 meses, sem que isso gere custo. Mas ele trabalha em home office, eu trabalho em home office e eu vou viver a experiência. Vai acabar com a economia. Não, não quero acabar com a economia. Porque a gente vai ter outros desejos que a gente vai pagar. Sim. E que vai ser construído aquilo que a gente vai precisar consumir. Entende? De novo, a experiência. Só que aquilo que a gente já tá habituado a ter, cara, já, sabe, saturou. Imagina só, eu pago aluguel hoje. Talvez poucas pessoas sabiam disso, mas eu tenho imóvel alugado. Eu moro há 10 anos, aonde eu fico 2 km da minha empresa, 2,5 km, há 10 anos. E eu não gastei 96 mil reais de aluguel ainda. 10 anos. E o valor desse imóvel hoje seria 700 mil reais. E se eu fosse disponibilizar ele à vista, 700 mil reais, eu teria uma renda melhor do que o valor que eu pago de aluguel. Agora, o meu aluguel passou 45 reais de 1.045. Mas eu paguei 880 até pouco tempo. Os caras dizem, morar no Versalhes? Sim. Basta tu fazer um contato direto com o proprietário, tu mostrar credibilidade, tu fazer um relacionamento para que... Cara, entende? Isso é a coisa mais barata do mundo. Por quê? Porque eu poderia ter uma casa onde eu tive em outras áreas, mas a mobilidade me impedia. Eu convivo com pessoas que são melhores do que eu, que me ensinam todo dia. E que se eu quisesse sair hoje e morar numa outra experiência e pagar às vezes um pouco a mais, eu poderia. E que talvez daqui 10 anos eu vou pensar em fazer uma casa, talvez 5, talvez antes. Mas eu não sei qual é o meu destino. O meu destino tá preso, né? Eu tô livre, porque numa situação de inadimplência, sabe? A cultura dos nossos pais e avós é que a gente tem que ter. Mas o que a gente tem que ter, sabe o que é? É paz. É liberdade. Com certeza. Sabe? Botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. E claro, né? Tem que honrar. Porque mesmo na situação mais difícil da minha vida, eu ainda pago parcelas. Entende? Eu tenho dívidas. Eu não acabei meus problemas ainda. Mas eu sei que são meus. Sim. E que eu tenho que honrar. Porque só isso vai me dar aquilo que meu pai disse que eu nunca posso perder na vida. A credibilidade. O crédito, sim. Mas a credibilidade, jamais. Né? É ser sustentável, né? Acho que tá ligado a isso. É isso aí, já estamos bem estourados aí, né, Ricardo? Quanto tempo já deu aí, Ricardo? Aqui 1h53. Ixi, Opa, recorde. O Gel já falou, o Geis demorou pra cá. Foi rápido. Quando o papo é bom, vai rápido, né, Gel? Esse aqui eu vou levar pra Vanessa. Boa. Tá cheio. Pode levar cerveja também. Tem também. Tem também. Ela não pode porque ela tá grávida. Exato. Amendoim. Amendoim. Que bacana, cara. Que bacana. É muita história, né? A gente contou aqui um pedacinho dos pedacinhos. Sei que tu tem o TED, né? Então, quem quiser também conhecer um pouco mais do Joel. Joel Rodrigues,
TEDx no YouTube. TEDx Rio do Sul, né? TEDx Rio do Sul, o Joel Rodrigues vai achar. Tá né? lá, tá no meu Instagram também, tá no link ali. E ali eu falo bastante sobre isso, né? Sobre essa causa, sobre a forma de enxergar o mundo, né? Uhum. O Então- Instagram do Joel aqui, ó. Aí, ó, Joel Voie. Joel Voie. Eu sempre digo para as pessoas que o caminho é ser ponte, sabe? Uhum. De um lado tem a dor, do outro lado tem a solução, e a gente precisa ser o que conecta é isso, né? Uhum. Porque todo mundo tem dor, mas às vezes não sabe a solução. E todo mundo pode contribuir. Então, hoje, se eu fosse dizer assim, como é que tu se define? Como uma ponte. Uhum. É assim que eu me vejo, sabe? Porque eu amo contribuir, eu amo colaborar. Sabe, é uma coisa que eu tenho prazer, de fato. Às vezes minha mulher diz, cara, mas tu vai perder tanto tempo assim? Não, eu não vou perder. Porque eu só aprendo com isso, sabe? Uhum. E hoje ela tá fazendo isso aos poucos. E talvez a história dela seja mais incrível que a minha. Porque um dia eu disse assim, amor, tu tem que ter mais coragem. Tu tem que ser uma mulher de mais coragem. Ela disse assim, coragem? Eu sou a mulher de maior coragem que tu possa imaginar. Disse, por quê? Porque eu casei contigo. Toma. Esperta. Sábia. Sábia, já tá, né? Tá na sabedoria. Ai, ai. É isso aí, Joel. De fato. Cara, recados finais aí, abraços, beijos, Pai e mensagem pro mundo que tu quer deixar também, além dessa da ponte, que foi fantástica já, mas tá o microfone aberto aí pra nós encerrar esse super episódio aí que, cara, com certeza vai impactar uma galera, vai ajudar uma galera, tem muitos hacks aí, muitas dicas, muitas histórias fantásticas aí que a gente trocou aqui hoje, e todo mundo aqui saiu melhor já. E com certeza quem escutar, quem assistir, vai sair melhor também. Legal. Pai e mãe, primeiro de tudo. Né? Eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Tive dificuldade de entendimento sobre algumas formas que a gente foi criado, formas que a gente, sim, viveu, né, na infância. Mas hoje eu entendo que pai e mãe, eles te dão aquilo que eles têm condições de dar. Jamais ele quer o teu mal. Isso serve para jovem, para adulto, e serve para eles também, mesmo que os pais já foram embora. Pai e mãe tem que ser honrado porque eles te deram algo que, para mim, é o que tem de mais valioso no mundo. A vida, né? Então, pai e mãe, eu te honro e te respeito até o fim da minha vida. E espero poder deixar isso como um legado pro meu filho. Pra minha filha que vai nascer. Tive muita dificuldade, de fato, com o pai e a mãe. Mas hoje, assim, cara, é muito gratificante poder viver esse amor com eles, sabe? Cada vez mais presente, cada vez mais conectados. E antigamente eu dizia, eu sou filho do Vicente, né? Que trabalhou lá na Induma há tantos anos, lá no Posto Brasília há tantos anos. Hoje as pessoas dizem assim, teu pai tem orgulho de dizer, eu sou o pai do Joel. Entende? Que legal. E isso vai acontecer com meu filho e etc. Família, né? Aquela que tu constrói, né? Nós não somos perfeitos, nós vamos errar sempre. E às vezes não vai dar certo e tá tudo certo. Desde que a gente toma a decisão de ir, sabe? Naquilo que a gente acredita. E depois, se deu errado, se a gente errou, cara, tu seguiu aquilo que estava dentro de ti. E talvez tu vai fazer a outra pessoa evoluir. E vice-versa, entende? Então não tá certo e não tá errado. Tu tem que ir, tu tem que caminhar, tu tem que continuar. Depois disso, a minha equipe de colaboradores, né? Porque essa sim tem o mérito de 90% de tudo isso que eu construí. E isso pra mim é mais forte. Porque um cara que está comigo há 13 anos, vivendo tudo isso na prática, há 12 anos, de fato, é porque algo a gente tem para entregar, ou de fato, alguma coisa na vida deles nós estamos fazendo. Então, eu tenho um engenheiro formado dentro da minha empresa, que construiu uma casa com o desenho dele, e que isso me dá um prazer gigante, sabe? Legal. Eu tenho outro que formou filha na faculdade, que tem sonhos, mesmo estando já numa idade, né, uma pessoa fantástica, o seu Luiz. Enfim, sabe? A equipe é, pra mim, a parte mais importante. Alguns vêm, alguns vão, já passou muita gente na nossa vida, mas a gente fez poucas demissões. Sempre quem saiu foi pra melhorar, porque a gente deu o caminho para ela ser melhor
E isso para nós é gratificante. Não tem mágoa. Todos estão com a porta aberta. Você passou por nós em algum momento e a gente tá aqui, conectado. Então, acho que é isso. A sociedade é parte, a gente tem que entender tudo isso, né? A vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar, a vida, enfim, espiritual, né? Que é onde eu tô entrando e que tem me questionado diariamente, sabe? Eu sinto que a minha situação está em trabalhar o ponto espiritual agora para evoluir nessa área que ainda eu tenho deixado a desejar, né? E é isso. Foi um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês. E esses dois aí também. Aquele lá tá quase dormindo, né? Não, tô brincando. Não, Ele é muito... o Silvio tá acordado. Muito ligado. Tá sempre acordado, né? Silvio não dorme, Silvio. Quem dorme é o Ricardo. Verdade. É isso. É A minha isso. família como um todo, eu acho que é a parte mais importante. Nossa, Muito obrigado. Obrigado demais. Ótimos pilares, né? Então, muito obrigada, Joel, pelo teu tempo, né? Pela tua presença e pelos ensinamentos que tu compartilhou aqui com a gente hoje, né? Algo mais pra... Não, é isso aí. Os recados aí. já dados. Então, sigam, né? O Joel Voe, @JoelVoe, sigam a Voe e Bike. sigam Voi Bike. Voe Bike e sigam a JK Bike também no Instagram e compartilhe desse sonho de liberdade, de mobilidade, de sustentabilidade aí que o Joel compartilhou com a gente. Se vocês quiserem seguir e saberem um pouco mais da nossa vida, sigam @Contialan e @FernandaMaísa. E se quiserem continuar contribuindo para esse projeto dar certo, @sbnb.com.br, no Instagram, no LinkedIn e também aqui no YouTube. Então, sigam a gente aqui no canal, né? Se inscrevam, curtam, compartilhem com um colega. Histórias incríveis. Então, obrigada, gente. Valeu, obrigado. aí. Valeu, Joel. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado.